Achamos ótima ideia casar e depois entrar em mais de $1 milhão em dívidas, dormindo num colchão de ar, vendendo 2 ingressos com o último dólar. Foi brutal. O dinheiro acabou. A Emily me disse: Jess, temos que vender a casa. Como você continuou acreditando com todos dizendo não? Foi um caos. Ele é empreendedor, autor e o criador do Banana Ball. Ele transformou o beisebol tradicional numa experiência de entretenimento acelerada. Recebam Jess Cole. Quase todos diziam que você era louco. Ainda dizem, mas não vou me esconder disso. Todo mundo dizia: fica com isso, porque era a aposta segura. Eu ficava entediado e pensava: por que não tem entretenimento? Por que nada acontece? Como trazer mais entretenimento? Comece pequeno, sonhe grande, não vamos fracassar. Vamos achar um jeito, do mesmo jeito que fizemos desde o primeiro dia. E qual é a sua definição de grandeza? Pergunta difícil. Vou ser criticado por essa. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Temos o inspirador Jesse Cole. Que bom te ver. Faz muitos anos, cara. Estou empolgado. Meu amigo, a gente se conheceu há 8 anos, numa conferência de redes sociais e blogs, acho eu. E eu lembro nitidamente de você chegando com aquele traje e me cumprimentando. Você me mandou a foto nossa, porque tiramos uma foto naquele dia. Então tem prova fotográfica disso. Você deve ter pensado: esse cara é doido. Quem é esse? Pensei, esse cara tem muita paixão, muita empolgação. E Boa aquilo forma me de lembrou, dizer. não de mim, mas da energia de ir atrás de um sonho gigante. Você me disse ali mesmo: assumi essa liga de taco de madeira, uma coisa semi-profissional, e estou tentando transformar numa Sim. experiência nova. E eu fiquei... Acho que a gente só teve uns 2 minutos juntos. Então Sim. não peguei o contexto completo. Sim. Mas lembro de pensar: isso vai ser extremamente desafiador. Pensei. Sim. Vai ser muito difícil fazer o que você está pensando em fazer. Tempo, se você está disposto a aparecer todo santo dia e acreditar no seu sonho e em si mesmo, mesmo quando todos dizem não, esse é o verdadeiro atestado de quem consegue fazer algo grandioso. E eu acho... E essa é a primeira coisa que quero te perguntar, porque tenho certeza de que quase todo mundo disse que você era a pessoa mais louca do mundo. Ainda dizem. Assumir, basicamente, uma liga de taco de madeira que não dá dinheiro e tentar transformar nessa marca que é hoje, reinventando um jogo que existe há centenas de anos, que as pessoas mantiveram fiel de um certo jeito por tanto tempo, sem nada realmente mudar, evoluir ou inovar. E Sim. você queria fazer algo completamente diferente e criar uma experiência que as pessoas nunca tiveram na vida. Aposto que a maioria dizia: não faz isso, é trabalho demais. Você é louco, não dá para fazer. Vai ser difícil demais. Como você aprendeu a acreditar numa visão que nunca tinha visto ser feita nesse esporte? Todo mundo dizia não. E você morando num colchão de ar com sua esposa, sem dinheiro. Vendeu tudo para correr atrás disso e todos dizendo que você era louco. Fica no emprego seguro de vender ingressos no beisebol. Como você continuou acreditando em si mesmo quando todos diziam não? Bom, acho que os maiores criadores criam algo que eles próprios amariam. E eu joguei beisebol a vida toda. Igual você, atleta. E tem uma diferença quando você está jogando. Quando você está na ação, na arena. Eu ficava no monte e dava para controlar o jogo, impactar o jogo. Cada lançamento importava. Aí eu rompi o ombro na faculdade. E aquele sonho... Eu estava conversando com times profissionais e pensava: vai acontecer. Era só acreditar. Igual você. Isso vai acontecer. Vou realizar esse sonho. E acabou bem assim. Eu não sabia o que fazer. Todos diziam para virar treinador. E eu tentei. Mas treinando, eu percebi uma coisa. Sentado ali no banco, eu tinha noção do que estava acontecendo no jogo. Conhecia os jogadores, sabia um pouco de estratégia, sabia o que a gente queria fazer. E percebi: nossa, estou entediado demais. Você não está em campo. Não estou jogando, só sentado ali. E eu até sei o que vai acontecer. Sei que a gente vai fazer uma corrida aqui, vamos colocar nosso fechador mais cedo, no 8º inning. Vamos fazer isso. Vamos mexer nos defensores. Sei tudo, mas não estou no jogo. Lembro de olhar em volta. Era a Cape Cod League, uma das ligas universitárias de verão mais históricas e boas. Todos sentados em arquibancadas de madeira. Nem é semi-profissional. É tipo... É o mesmo em que entramos depois. Beisebol universitário de verão. Ninguém Mas recebe pagamento? Não Entendi. podiam. Não naquela época, pelo menos. Mudou muito. Beisebol Eram universitários universitário. jogando no verão. E eu sentado ali E pensando... todos entediados. Todos entediados. Os tradicionalistas curtem, mas não têm famílias. As crianças brincam de bola porque não assistem ao jogo. As crianças correndo pra lá e pra cá. E o jogo em si não é tão empolgante. Agora, os tradicionalistas do beisebol dizem: você só pode estar brincando.
E tudo bem. Mas pra mim, eu estava entediado. E eu pensava, por que não tem ação sem parar? Por que não tem entretenimento? Por que nada acontece? Por que não tem música tocando o tempo todo? E talvez seja essa minha cabeça de TDAH. Mas eu precisava de mais. E eu tive muita sorte. Me ofereceram a chance de ser gerente geral aos 23 anos. E era o pior time do país inteiro. Era um time... Sim. Você só recebe essa oferta quando... Sim, Era um sim. time na Carolina do Norte. E basicamente o dono de lá, que teve a generosidade de me dar essa oportunidade. Ele disse, Jesse, não temos nada a Sim, perder. faz algo. Tinha $268 na conta no meu primeiro dia. O time perdia mais de 100 mil por ano. 200 torcedores por jogo. Comecei a estudar tudo. Walt Disney, P.T. Barnum, Cirque du Soleil, WWE, SNL. Olhei todo o mundo do entretenimento e pensei, como trazer isso para o beisebol? E comecei a experimentar e testar coisas. Concurso de beleza de vovós, noites da flatulência, jogadores dançando. Começamos a testar, mas o que eu percebi foi que era divertido. Tinha uma empolgação, porque você ia testar algo em campo. Podia funcionar ou não, mas era no espírito da diversão, tentando fazer o público prestar atenção. E quando você pergunta como eu acreditava nisso, é porque foram 10 anos em Gastônia, na Carolina do Norte, antes de Savannah sequer começar. Uau, foi gerente geral por Ninguém 10 anos? percebe. Fui gerente, sócio-gerente e depois comprei Uau. o time. Mas tivemos uma matéria em 10 anos. Éramos subúrbio de Charlotte e Charlotte levava toda a mídia. Eles tinham os times profissionais. Éramos minúsculos. Eu tive um laboratório de 10 anos testando Uau. coisas e tentando fazer os torcedores se importarem com um pequeno time de beisebol universitário de verão. As pessoas esquecem essa parte da história. E as coisas fracassavam toda a noite, mas a gente crescia. As pessoas perguntavam, o que eles vão aprontar Sério? hoje à noite? E a gente começou a receber 2.000 torcedores Fala por sério. jogo. A gente era o quarto maior público Uau. do país no beisebol universitário de verão. E o time se tornou lucrativo, e eu pensei, é isso. E foi aí que surgiu a oportunidade em Savannah. Então tive 10 anos indo do nada até ver uma torcida construída só na base da experimentação e da diversão, deixando os jogadores se divertirem, comemorarem, dançarem, entrarem no meio do público, entregarem rosas para as meninas, fazerem coisas que ninguém tinha visto antes. Derrubar a barreira entre torcedores e jogadores. 10 anos. Fiquei curioso. Por que aquilo não decolou naquele time virando o que é hoje? Bom, de novo, pensa que, sabe, já existia, era o Gastonia Grizzlies. Foi a liga? É por isso? Sim, tem alguns fatores. Era uma liga normal de beisebol universitário de verão, então a gente tinha que jogar beisebol tradicional. Sim, não dá pra fazer o resto. Não dá. E foi observando os torcedores sem parar. Quando iam embora, quando levantavam, não prestavam atenção. Estudando os torcedores para perceber que a gente tinha que mudar o jogo em si. Sabe o que percebi? É como um carrinho de cachorro-quente. A gente tinha molhos incríveis. Mostarda, ketchup, chucrute eram as promoções, o entretenimento. Mas o cachorro-quente precisa prestar. E esse era o jogo O de produto beisebol. principal. O principal. Só O dava pra cachorro-quente. fazer até certo ponto. Você ainda tinha Ao que redor. jogar dentro das regras. Tinha que tentar sim. vencer. E a gente ainda tenta vencer, só que com entretenimento em primeiro lugar. Interessante. Então era beisebol tradicional normal. E como eu construí essa crença? Foram 10 anos construindo. E nos jogos fora de casa você não conseguia implementar muita coisa dessas. Isso foi antes. Criamos o Banana Ball e testamos. Uma turnê mundial de uma cidade. Mentalidade. Comece pequeno, sonhe grande. Fazemos tudo assim. Turnê mundial de uma cidade é ridículo, mas ainda chamamos de turnê mundial. Foi um experimento. Um jogo. Sim, mas turnê mundial porque é pra lá que vamos. Vai rodar o mundo, sem dúvida. Definimos o destino, mas começamos pequeno. Fizemos a turnê de uma cidade, mas ainda tínhamos o time universitário. Geramos atenção. O que é esse Banana Ball? Torcedor pegando bola faltosa vira eliminação? Que loucura! Depois, 7 cidades, atenção nacional, primeiro programa na ESPN. Mas ainda jogávamos o tradicional. Certo. Isso foi quando você assumiu o Savannah Bananas? Sim, já com o Savannah Bananas. Bom contexto. Você perguntava o que aconteceu. Ainda na liga de taco de madeira? Ainda na liga de beisebol taco de normal. madeira. Sim, Aí você então... diz, vamos fazer isso por uma noite. Isso, uma noite E só. a gente faria Testar isso essa meio coisa que sempre- toda. Esse laboratório, esse experimento. Uau, A gente foi aí testou que tudo. começou. Quando foi essa noite? Isso aí foi em 2021. Sério? Sim. O primeiro jogo de Banana Ball foi em 2020, na Covid, em Savannah. Bananas contra bananas. Certo. Contratamos um time dividido. Fizemos, e os torcedores não entendiam nada. Foi um caos total. Porque não era um jogo normal. Queríamos testar. Era na Covid. Só podia ter 1.000 torcedores. Melhor aproveitar e Sério? testar.
testamos naquela hora. Mas voltando para fechar o ciclo da sua pergunta, a gente fez os 2 por anos. E em 2022, a gente ia jogar nessas cidadezinhas e o pessoal esperava a Banana Ball. E a gente era o time visitante, tendo que jogar beisebol tradicional. Os estádios lotavam em Asheboro, Forest City, E ficavam Thomasville. chateados porque não era... Bom, os donos, os times ficavam empolgados. Os torcedores reclamavam. Só isso? Pensei, Uau. temos que romper de vez. E saímos. Mas tínhamos consultores caríssimos dizendo: não importa o que façam, vocês precisam continuar jogando beisebol tradicional. Todo mundo dizia para ficar nisso, porque era a aposta segura. A gente lotava todos os jogos jogando beisebol tradicional. E quanto vocês faturavam com o Savannah Bananas na liga normal de taco de madeira? Bom, A era liga já assim. estava consolidada? Sim, uma liguinha. 30 jogos no verão. Lotávamos 4 mil Quanto um lugares. time fatura? Uns 3 a 3 4 a milhões. 4 milhões. Era o nosso. Até bem lucrativo. Certo, Um certo. time saudável. Mas nunca foi sobre dinheiro, pensei. Levamos essa alegria a só 100 mil pessoas. Na temporada toda. Isso, na temporada inteira. Tem gente pelo país todo, e a gente acredita nisso. Como avançar uma cidade por vez, um torcedor por vez? Então aquele laboratório de 10 anos em Gastônia, a gente transformou em Savannah depois, como você mencionou, de dormir num colchão de ar, vender só 2 ingressos, ficar no último dólar, fazer mercado com só $30 por semana. Foi brutal. Quando a gente chegou em Savannah, todo mundo duvidou porque diziam: vocês são beisebol universitário. Aqui a gente tem liga menor e beisebol Uau. profissional. Savannah tinha liga menor. Por 90 anos. Aí caiu pra taco de madeira? Não, eles foram embora Uau. porque eles saíram e aí Você assumiu. Tinha uma arena. tinha um O time estádio. saiu e você criou o time de taco de madeira. Adorei você dizer arena. Vem do seu passado, adorei isso. Era um estádio velho. E quando a gente chegou lá, Então você adquiriu o... a gente achou que era uma decisão excelente eu e minha esposa casarmos e depois entrarmos em mais de $1 milhão em dívidas. Pois Não é. no casamento. No time. Não, o casamento foi o casamento. A gente tinha comprado o time da liga e tinha que pagar em parcelas ao longo de muitos anos. Depois investir para começar. Era muita coisa. Éramos eu, minha esposa, o Jared, presidente de 24 anos que segue conosco, e 3 jovens de 22 recém-formados. Chegamos lá e as linhas telefônicas estavam cortadas. Internet cortada. O time antigo levou tudo do estádio. Não sobrou Que nada. ano isso? Isso foi em outubro de 2015, quando a Uau. gente chegou. Então, 6 anos depois disso, você fez aquela noite única. Sim, 3 anos depois, comecei a anotar as ideias. Vendemos 2 ingressos nos primeiros meses. Em 15 de janeiro de 2016, o dinheiro acabou e a Emily disse: Jess, temos que vender a casa. Vendemos, esvaziamos a poupança, investimos tudo e endividamos mais. E tínhamos que empolgar as pessoas. Você já pensava nisso que você faz hoje, lá em 2015, tipo... vou fazer isso? Isso vai acontecer? Não, Banana Ball nem passava pela minha cabeça. Eu pensava, e se começássemos do zero, criando um produto de entretenimento, não o Grizzlies com 7 anos de vícios? Um time novo, identidade, história, circo, show novos. Um esporte novo também? Não. Dentro do beisebol. Sim, e é por isso que... Foi basicamente isso que você fez por 5 anos. Sim. Nossa. Porque a gente fez isso e depois foi observando nossos torcedores. Vendemos uns poucos ingressos e falamos: beleza, temos que empolgar nossos torcedores. Aí tornamos todo o ingresso all inclusive. Falamos: você vem pra Savannah, pros nossos jogos, e todos os hambúrgueres, cachorros quentes, sanduíches de frango, refrigerante, água, pipoca, sobremesa, Uau. tudo. Aí por começa a lotar. $15 no total. Sem taxa de ingresso, sem taxa de conveniência, sem taxa de serviço. Tudo incluso. Precisávamos que Meu experimentassem, Deus. mas não sabíamos como. Na primeira noite, 10 mil porções de carne em 1 hora. Fila de quase 3 horas. Erramos, mas seguimos. Tínhamos o bebê banana. Fantasiávamos, erguíamos e cantávamos, o que não faz sentido. Tínhamos as Banana Nanas, grupo de dança da terceira idade, e os Man-Anas, líderes de torcida homens. Tínhamos uma banda banana. Pensei em juntar tudo isso numa marca para virar entretenimento sem parar. A gente... Mas você também tinha limitações naquela época, porque só dava pra fazer no começo do jogo, no fim do jogo, Entre as ali entradas. na arena ou estádio, Isso antes do mesmo. jogo começar, podia ter... A gente levava multa por tocar música durante os jogos. mas não ligava. Não, a gente só assinava mais Uau. cheques. Cheques Então, maiores. quando Savannah Bananas virou a marca que é hoje? Quando é que foi que você percebeu? Preciso testar esse amistoso interno, um contra o outro, Sim, e ver sim. o que a gente consegue recriar.
Porque você nem pensava nisso quando assumiu o time. Você sempre pensa em somar. Aprendi com o Walt Disney, ele era obcecado. A Disneylândia é viva, nunca estará completa. A gente sempre vai somar mais ao show. Ele chamava de show, uma apresentação. A Disneylândia estava lotada já no terceiro, quarto ano. Estavam dominando. E ele quis fazer um desfile de Natal e disse, vai custar $350 mil. E todos os contadores, todo mundo do negócio dizia, não, Walt, não dá para fazer isso. A gente já está na capacidade máxima. Por que gastar mais $350 mil? Não faz sentido. E ele, não, a gente tem que dar um motivo para eles quererem voltar. E essa obsessão dele de continuar investindo, continuar acrescentando coisas. Ele estava sempre somando mais ao show. Lotávamos todos os jogos. Saímos do colchão de ar e dos $30 de mercado para um negócio saudável, bem sucedido, mas... Você tinha atingido o teto. Chegou ao topo do que dá para ganhar naquela no liga. topo do beisebol universitário de uns 3 verão. a 4 milhões Isso por mesmo. ano. Talvez dava para ganhar um pouco mais a cada ano, Sim, mas... a gente meio que chegou ao teto. Aí Sim. você teria que tirar do torcedor. Vira incremental. Então, enquanto a gente observava, eu ficava pensando, como melhorar isso para os torcedores? Como somar mais ao show? Eu não estava pensando em como tornar aquilo global ou levar para o país inteiro. Pensava em melhorar, observando os torcedores sem parar. Walt Disney fazia isso melhor que todos. Pôs um apartamento sobre o quartel na Disneylândia para andar pelo parque. Ele dizia, em cada brinquedo, pergunto o que está errado e como melhorar. Como fazemos ficar melhor para os torcedores? E percebi que mesmo com o nosso grande show, as comemorações, todas as promoções, os torcedores ainda saíam cedo dos jogos. Então começamos a tirar fotos e filmar a cada 30 minutos. Primeiro às 17 horas e 30 minutos, quando entram, depois 18 horas, 19 horas, 19 horas e 30 minutos. E percebi uma coisa, às 21 horas vinha a primeira debandada. Mesmo com fogos no fim, 2 horas de jogo e começavam a sair. Às 21 horas e 30 minutos, muito mais. Às 22 horas, metade do público tinha ido. Ali ficou claro, tem um problema fundamental no Tem que beisebol. durar 2 horas. Eu sempre digo isso. Você vai ao cinema e ninguém fala. O filme foi ótimo, saí no meio. Ninguém sai no meio de um filme bom. Mas no beisebol foi bem legal. Saí lá na sexta entrada, fui embora cedo. Você nunca deve criar algo de onde as pessoas queiram sair mais cedo. Então, como criar algo tão bom que elas queiram mais? E aí eu falei, beleza. Vamos olhar todas as partes de um jogo de beisebol que são longas demais, lentas demais, chatas demais. Lembro que anotei É tudo, quase o jogo inteiro. Longo, lento e chato demais. a não ser para os tradicionalistas. A não ser nos playoffs, sim. 100%. E comecei a anotar. Iniciei um caderno de ideias em 2018 e percebi que se você quer ter boas ideias, precisa ter mais ideias. Mencionei antes aquele ótimo episódio do seu podcast com o Andy Grammer, sobre quantas músicas ele escreveu. Ele escrevia sem parar e ia tocar nas ruas, repetidamente. Quantidade leva à qualidade. Então pensei, preciso ter mais ideias. Comecei a anotar todas essas ideias. E em 2018 me perguntei, beleza, quais são todas as partes chatas do beisebol? Visitas ao monte, sair da caixa de rebatida. Fui listando tudo isso. E uma das nossas premissas é, o que for normal, faça o oposto. Ninguém se empolga com o normal. Quando a gente começou em Savannah, fazia rede social normal, anúncio normal, rádio normal, tudo normal. Os resultados eram péssimos. Então anotei todas essas ideias e falei, por que não testar? Só para ver o que acontece. E na primeira vez, fomos até minha antiga escola e o técnico disse, beleza, vamos testar no treino, não tem ninguém, dá para experimentar. E aí choveu e cancelou. Então o primeiro jogo de Banana Ball foi cancelado Uau. por chuva. Aprendi no meu casamento que chuva é sinal de Sim, sorte, sim. então vou considerar sorte. Aí procurei outro ex-técnico meu lá em Lander e jogamos com aqueles caras. Falei, hoje a gente vai jogar um jogo maluco. A meta é vocês se divertirem, curtam e nos digam como foi. Mas não era interno. É outro time. Outro time, testando numa E faculdade. eles só queríamos jogar beisebol. O que é isso aqui? Sim, fomos lá. 9 entradas em 99 minutos. Disseram que foi o jogo mais divertido da vida. Umas namoradas que faziam lição largaram tudo pra assistir. Era tudo rápido. Essa é a graça. Dava pra vencer em qualquer entrada. Os arremessadores lançavam a cada 6 segundos. Era empolgante. Pensei, tem algo aqui. Aí, em 2020, na Era tipo um Covid, jogo amistoso. Sim, sim. amistoso. Ninguém sabia, mas a gente filmou. Filmamos porque sabíamos. Isso foi em 2018. Uau. Foi logo depois que nos conhecemos. Em 2019, seguimos no nosso ritmo. Aí veio 2020, Covid. Estavam ensaiando?
Eu seguia falando de ideias. Ainda estávamos numa liga, presos num contrato. Não dava pra sair da liga, essas Certo. coisas todas. Mas tentava fazer um amistoso de vez em quando. Sim, isso. E aí a Covid aconteceu Uau. e tipo, E o beisebol para. tudo parou. Podíamos ter 1000 torcedores, mas espalhados. E eu falei, beleza, vamos testar. Tô nem aí. A gente fez e foi um caos. Um dos primeiros rebatedores recebeu base por bolas e acabou virando home run, porque ninguém sabia o que fazer com a bola. Na corrida da quarta bola, o rebatedor dispara em velocidade máxima e o time de defesa tem que passar a bola por todos os jogadores em campo antes de ela ficar viva. Muito legal. Não sabiam o que fazer. Era inédito. Aprendendo as regras. Jogavam a bola para qualquer lado. O cara correu todas as bases, home run e todos. O que está acontecendo? Um caos. Mas a gente jogou. Os caras se divertiram e percebemos algumas regras para ajustar. Sim, e sim. pensamos, beleza, e se a gente levar isso para a estrada? E foi aquela turnê de uma cidade em 2021. Aí o som não funcionou. Teve tanto problema. Os torcedores ficaram confusos, Claro. mas eles ficaram até o final. Pensei, tem algo aqui. Vamos adiante. Em 2022, 7 cidades. Em 2023, 33 pelo país. Novos times. Em 24, o primeiro estádio da liga principal. Em 25, estádios de futebol americano. Criamos uma liga. É iteração constante, como o Walt. Somar e melhorar sempre. Quero a organização que aprende mais rápido. Isso é insano pra mim. Porque em 5 anos, você saiu de uma liga de taco de madeira de 3 a 4 milhões para uma marca de $1 bilhão. Você acha? Também me deixa desconfortável quando você fala isso. Viu como eu desviei o olhar? Eu não gosto de pensar nisso. Não é assim que eu penso. Bom, dá pra dizer. De 3 a 4 milhões para uma marca de 1 bilhão que impacta sei lá quantas pessoas. Tenho orgulho de a gente jogar diante de 3,4 milhões de torcedores este ano. E estamos impactando muito mais gente online. Milhões e bilhões de pessoas. Adoro isso. Quero levar alegria a bilhões de pessoas. Você acha que o Walt Disney se intimidava com os números de faturamento? O Walt odiava falar de dinheiro. Ele dizia, Roy, você cuida de todo o dinheiro. Ele não queria nada disso. Dizia, dinheiro não me empolga, minhas ideias me empolgam. Ele era fascinado e era péssimo com dinheiro. Dizia, esse filme Branca de Neve vai custar umas centenas de milhares. Custou milhões. Ou a Disneylândia, vai dar uns 2 milhões. Deu 17 milhões. Ele dizia ao time, eu aviso quando terminar quanto vai custar. A gente está inovando aqui. A câmera multiplano, que nunca tinha sido inventada. O som, a primeira animação em cores, o primeiro longa-metragem animado com Branca de Neve. Na Disneylândia, ele fazia constantemente coisas que nunca tinham acontecido. Os animatrônicos. Ele estava muito à frente do seu tempo. Como colocar preço em algo nunca feito antes? E por sorte, o Roy, que merece muito mais crédito, dizia, beleza, a gente vai continuar. E ele achava um jeito de manter o negócio estável o bastante. Teve altos e baixos, quase quebraram várias vezes. Teve greves, Mas o Walt dizia, a gente vai continuar porque é o melhor. Então, quando você me pergunta como eu acreditava dormindo num colchão de ar, é porque eu enxergava. A gente leva alegria, leva diversão e consegue criar algo que as pessoas nunca viveram antes. Toda santa noite. Uau. Vai funcionar. E o Walt construiu em mim esse traço. Está no meu DNA. Eu nunca vou duvidar de nada. Isso não significa que a gente não fracassa. Fracassamos a cada passo do caminho, mas vamos continuar levantando e indo para o próximo passo. Uau. Sem a Covid, onde você estaria? Teria feito isso mesmo assim? Sim, porque em 2018 a gente já tinha testado. Eu estava pronto. A questão era como sair da liga, como fazer, sabe? O pessoal de Savannah, no começo, odiava nosso nome. Odiava quem a gente era. Odiava o que a gente representava. Até a gente entregar de verdade e levar alegria. Eles não queriam isso. Como o Steve Jobs dizia, ninguém sabe o que quer até você mostrar. E a gente não tinha mostrado nada. Por isso, no começo, a gente vendeu só 2 ingressos. Ficávamos falando que ia ter jogadores dançando, entretenimento e as banananas. Eles não tinham visto aquilo. Tinham todo o direito de não acreditar. E quando eu falo desse jogo novo, com torcedor pegando bola faltosa e valendo eliminação, comemoração sem parar, entretenimento sem parar, jogadas de efeito, cara pegando bola dando mortal, eles diziam, não entendo isso. Do que você está falando? Como Jeff Bezos diz, você precisa aceitar ser mal compreendido. Todo inovador de verdade é incompreendido no começo, sempre. O que você ainda não entende sobre si mesmo? Boa pergunta. Sobre mim mesmo. Não sei. Quero devolver. O que você acha que eu não entendo sobre Bom, mim? Eu diria que você é muito apaixonado pela marca, pela missão, pelo torcedor em primeiro lugar, sem se importar com o dinheiro, e pela experiência de levar alegria a milhões de pessoas pelo mundo. Sim.
E você está sem parar há uns 5, 6 anos, desde que fez o primeiro show. O primeiro show ao vivo. Isso, E claro, sim. você teve muitos erros e desafios para encarar, mas tem sido ininterrupto, como uma máquina de inovar. Tem que ser melhor, tem que ser maior, tem que ter mais torcedores, mais e melhor para os torcedores. Tem sido ininterrupto por 5 ou 6 anos para você. Por 20 quase anos, na 20. real. Mas desde que lançou essa nova versão, foi sem Sim. parar. E cresceu daquele desconfortável 3 milhões para uma avaliação de $1 bilhão. E agora, você recebe propostas de todos os lados. Emissoras de TV, jogadores. Agora, todo mundo entende. Nem todos entendem. Mas os Sim. fãs entendem agora. Os que já foram. Então, considerando todo esse contexto, tem alguma coisa que você não compreende sobre si mesmo no ponto em que está agora comparado a onde estava 5 anos atrás? É difícil. Acho que eu teria que voltar no tempo. Acho que quando você começa, está tentando pensar em crescer, em desenvolver o seu. Todo mundo quer uma promoção maior, um título maior, quer ser tudo isso. E as pessoas que me veem de smoking amarelo pensam: ah, ele é cheio de si, tem um ego enorme. Mas o que eu percebi com isso, inspirado no P.T. Barnum, é que essa é a melhor versão de mim. Energia, diversão, dá permissão para as pessoas se divertirem. Tantos donos ficam de terno, no camarote. Eu quero estar com o torcedor. Isso diz, pode se fantasiar, pode ser meio bobo, pode ser desengonçado, pode se soltar. Você não precisa se levar tão a sério. E acho que sempre tem um pouco de síndrome do impostor. Vou te contar, quando me aproximei de você, em 2018, eu estava um pouco nervoso. Você estava dominando, aparecendo toda semana, com uma audiência enorme causando impacto. E eu pensei, ele deve estar olhando para mim achando um louco. Mas pensei, esse sou eu, e não vou me esconder disso. Quando você entra numa sala diferente, uma sala maior, com gente realizada, sei que existe aquela percepção. Quem esse cara pensa que é? Então acho que sempre existe um mal-entendido. Gente que olha para mim e acha que não pode ser só sobre os torcedores, tem que ser sobre dinheiro. Claro que quero garantir um negócio saudável porque quero cuidar da Sim. nossa gente, mas quando eu estava ali no colchão de ar, era tipo, a gente precisa sair dessa. Mas eu e minha esposa aprendemos a ficar bem tendo pouco. Você perguntou antes quando vou voar de jatinho particular. E eu, sei lá, eu tenho meu Honda Accord 2018. Eu Sim, dirijo e sim. está ótimo. É o que é. Então é difícil para mim responder essa pergunta. Ouvi alguém dizer num podcast recentemente: alguns dos maiores empreendedores não são introspectivos. E aquilo me pareceu Eu vi muito isso também. interessante. Sim. Lembro da tese por trás disso. A introspecção é mais uma coisa dos dias atuais, né? Sim, Henry Ford, Rockefeller. Walt Disney não ficava pensando, como estou sendo agora? Ele criava algo Sim. que amava e que lhe dava energia. Acho que todo mundo deveria perseguir as coisas que dão energia. O que te acende todo dia, e sim, acho importante saber quem você é e o que você defende. Mas se você focar demais pra dentro e não focar em fazer as coisas que te acende, você pode acabar travado, se segurando. E eu nunca quero me segurar. Então foram 15 anos trabalhando em times menores, até isso decolar, né? Talvez jogando para 3, 4 mil pessoas no máximo. 4.000 era uma grande noite na época. Então, como é ir de 4 mil para 100 mil em poucos anos? E o que mudou dentro de você energeticamente para dar conta dessa energia de 4 mil ser a maior noite do ano para 100 mil toda semana? Como você sustenta esse espaço energeticamente sem se sentir um impostor? É difícil. O primeiro estádio da liga principal eu nunca esqueço. Foi um salto. Dominávamos um de liga menor, 15.000 lugares. Aí fomos a Sim, Houston. os grandes. Arenas dos Sim. grandes. Foi em 2024, lembro nitidamente. E eu levei nosso time inteiro e nossa equipe lá pro Anel Foi Superior. há 2 anos. Nem faz tanto tempo. Parece décadas pelo que aconteceu. Pois é. Levamos todos pro Anel Superior, o assento mais distante. Ninguém percebe que viajamos com mais de 200 pessoas. Comparam com os Globetrotters. Que respeito. Mas somos diferentes. Temos liga, cada jogo conta, fazemos 10 a 15 números por noite. Os Globetrotters viajam com 20 a 30 pessoas. A gente viaja com 200. Hoje temos 3 turnês rolando, 6 times. Então tínhamos 200 pessoas naquele primeiro estádio da liga principal e todo mundo de olhos arregalados, olhando em volta. O que a gente está fazendo aqui? A gente pertence a esse lugar? E eu falei lá no Anel Superior. Pessoal, todo mundo espera que a gente fracasse. Dizem que a gente é grande demais pro próprio bico, que dá conta dos estádios pequenos, mas esse é grande demais. E eu falei: não vamos fracassar. Vamos achar um jeito, como no primeiro dia, um torcedor por vez. E estamos no Anel Superior. Como garantir que quem está mais longe tenha a melhor experiência?
O que vai ser para quem está atrás da base e para quem está aqui em cima? O que faremos diferente? Nosso técnico, Tyler Gillon, conosco desde 2018, começou a escrever cartas de agradecimento e deixar nos assentos do anel superior. Sim, claro. Os jogadores também começaram. O que dá para fazer? Deixar um cartão aqui? Como subir aqui no meio do jogo? E eu falei, vou ficar aqui. Vou passar 2 entradas no anel superior em todos os jogos. E eu faço isso. Bom, a gente fez um ótimo show. Ironicamente, a gente fracassou. Nosso sistema de ingressos caiu, foi totalmente pro chão. Instalou-se o caos. Ainda assim, entregamos o show, mas no meio do caos. Mas a gente superou. Superamos e seguimos pro próximo estádio da liga principal. Acho que eu me colocava no lugar de quem estava lá em cima. E hoje a gente vai para estádios de 40 mil, de 100 mil lugares. E quando você entra num estádio de 100 mil, eu simplesmente não acredito que a gente, esse timinho de beisebol universitário de verão, chegou a se apresentar ali. Mas também sei que ninguém se obceca como a gente com cada assento daquele estádio. Hoje, num evento esportivo normal, num jogo às 19 horas, você chega às 18 horas e 30 minutos. Isso falando daqueles que gostam de chegar cedo. Tem times da liga principal em que 50% dos torcedores chegam depois do primeiro lançamento. Aí eu falei, beleza, a gente tem que entregar muito mais. Temos que somar a experiência. Então, um passo de cada vez, começamos a fazer um pré-show maior e fomos acrescentando aos poucos. Hoje, num estádio de 100 mil, o show começa às 14 horas. Fazemos a abertura da corda. Personagens, elenco, um grande número de Sério? abertura. A primeira coisa que você vê são nossos jogadores te recebendo. Na primeira hora, dão autógrafos. Antes do jogo, Antes, das 2 às 3. E das 3 às 4h30, um grande show de 2 palco. às 3, o jogo é às 7. Sim, e os jogadores estão lá dando Tem gente lá às autógrafos, 14 horas? assinando. Milhares. Na Texas A&M, 100 mil lugares, tinha 45 mil pessoas 3 horas Uau. antes. Fazemos toda uma apresentação. Depois, uma marcha. Os jogadores atravessam o público batendo na mão de cada torcedor para saber para quem jogamos. Vem gente do país inteiro. O atleta vive no próprio mundo. Como vencer? Mas ao ver que essas pessoas chegaram 5, 7 horas antes, ficam 1h30 depois, voaram de longe e você bate na mão delas, o propósito de jogar Com muda. certeza. Então, quando falo em conquistar o anel superior, a gente se coloca no lugar deles e diz, a gente vai subir até lá. As pessoas não percebem, mas temos estações de ativação por todo o estádio de 100 mil lugares, onde cada membro do elenco e cada jogador tem sua zona. Aqui você joga colares, aqui você joga camisetas, aqui você sobe e tira selfies. Aqui a gente faz um duelo de canto. E aí... Eu sabia que ia ser difícil, e ainda tem gente que não conseguimos alcançar tanto quanto gostaria. Mas eu sabia que se a gente mantivesse o foco nisso, se colocasse no lugar deles e entregasse muito mais do que esperavam, a gente ia continuar achando um jeito. Uau. Interessante, porque quando entrei no negócio online, uns 16, 17, 18 anos atrás, fui ao meu primeiro show do Cirque du Soleil. Não que eu Sim. esteja comparando vocês com eles. Tenho muito respeito e admiração por eles. Que ano? Provavelmente 2000 e Certo. 2009. Em Vegas, Sim, certo? em Vegas. Não lembro qual vi, mas vi Sim, vários. claro. Mas lembro de chegar uns 30, 60 minutos antes e o elenco estar todo ali no saguão. Sim. E até fora da área de bilheteria. E eu fiquei... E aquilo me fez aplicar o que aprendi com o Cirque du Soleil nos webinars, no marketing online, nos eventos ao vivo Sim. e no podcast também, onde eu percebi, não é sobre o show. O pré-show é o show. O pré-show é o show. Tipo, nossa conversa lá fora por uns 30 minutos, aquilo Sim. é o show. Sim, na com minha certeza. cabeça. E claro, tem que fazer um ótimo show também. Sim, sim. Mas o show fica 1000 vezes melhor pelo que acontece antes. Com Entende? certeza. Você define o tom. Você É define o intencional. tom. Então eu pensei, como criar essa vibe, essa energia, Sim. essa alegria antes de entrarem na sua arena? Seja qual for sua arena. E parece que vocês somam a isso. Bom, a gente aprendeu. E você se coloca no lugar do outro. Eu vivo num mundo em que quero ser entretido o tempo todo. Não quero ficar entediado. Tenho tanto medo do tédio. Sim, Não sei sim. o que é isso na minha cabeça, mas tenho esse medo do tédio. Medo de me acomodar, medo da irrelevância. E de novo, não preciso voltar ao Walt Disney, mas ele dizia, vamos criar um talude ao redor da Disneylândia. Ao entrar, você vê o trem, o paisagismo, passa por um túnel, começa a sentir os cheiros, ouvir os sons e abre na Main Street. Você vê a Main Street e o castelo lá no fundo. Tudo era intencional. E isso é de várias formas o pré-show.
Ninguém entrou pré-show. em nenhum brinquedo ainda. Ninguém experimentou. O pré-show é um show. Exatamente. A gente pensa da mesma forma. Você tem que fazer o que não é escalável, para depois conseguir escalar. As pessoas não percebem, Sim. mas nos nossos primeiros 7 anos, a gente ligou para cada torcedor que comprou ingresso para agradecer. Centenas de milhares. No Natal, os jogadores fazem surpresas. Hoje atendemos milhões, é difícil. Mas o pré-show existe, mandamos e-mail dizendo o que esperar. Definimos o tom ali. Quando chegam, estamos prontos às 14 horas. E a última impressão deixa uma impressão duradoura. Toda noite, em todo show, Repete. A sua é o a quê? última impressão deixa uma marca duradoura. Toda noite, onde eu esteja, dou autógrafo até o último torcedor sair. É o dia inteiro, começa nos ensaios. E você fica até meia-noite. Sim, em estádio de 100 mil são 2, 3 horas depois do jogo. E os ensaios começam às 7 horas, 8 horas. Revisamos toda a programação com o diretor técnico. É por isso que você vai precisar de um jatinho no futuro. Porque à meia-noite, você vai querer pular para a próxima cidade. Sim, mas se você quer ter sucesso, tem que fazer o que os outros Claro, não sim. fazem. E pra mim, eu sou muito grato. Eu lembro daquele garoto que sonhava em jogar no Fenway Park e ter uma oportunidade. Lembro do garoto que só esperava conhecer um jogador. Eu lembro Pegar uma bola faltosa. pegar uma bola faltosa. Eu lembro de dormir no colchão de ar sem ter nada. E acho que muita gente, muitos negócios que fazem sucesso, se você não começou do nada e chegou nesse nível, é difícil. É muito fácil não dar valor e simplesmente dizer: quer saber? Não preciso mais fazer isso. Eu já cheguei lá. E eu não quero que isso aconteça nunca. Aos 70, 80 anos, quero seguir ali no fim da noite, no anel superior, cantando com os torcedores. Se eu, minha esposa e o time dermos o tom, todos vão continuar. E quando dizem que a gente é uma modinha, olha o cemitério de todas as ligas que fracassaram ao longo dos anos, são centenas. Elas surgem e quebram. Acho que muita gente coloca a gente como destinado ao fracasso, porque seríamos só uma modinha nova, uma coisinha esquisita. Mas eles não conhecem nossa paixão e propósito. Não sabem como a gente se coloca no lugar dos torcedores todo santo dia. E como nossa obsessão é completamente diferente de tentar ganhar dinheiro ou aumentar receita. Quero ter essa conversa daqui a 50, 60 anos, quando disserem que o Banana Ball era modinha. Diziam isso antigamente. Nossa obsessão vai crescer e nossa capacidade de somar ao show. Isso me acende. De onde vem o medo da irrelevância? Uau! Puxa, você quer... Agora a gente vai fundo. Essa é bem a sua praia. Por que você tem esse medo de ser irrelevante ou de ficar entediado, de ficar parado? O tédio é mais porque eu gosto de me sentir vivo. Amo me sentir vivo. Mas a questão da relevância... Eu fui filho único e não tinha muitos amigos quando era bem pequeno. Eu lembro que meu pai voltava do trabalho e a gente brincava, jogava beisebol. Mas no verão ele perguntava: Jess, o que você fez hoje? E eu respondia: andei de bicicleta até a casa do Alex, depois fui na do Bob, e eu não tinha feito nada disso. Sério? Sim, eu não tinha muitos amigos, sabe? Não vou dar desculpa. Eu só não tinha muitos amigos. Era uma criança esquisita ou só não se encaixava? Acho que eu era. E o que eu aprendi foi a aproveitar ao máximo as oportunidades quando estava perto das pessoas. Então, quando eu estava com meus companheiros de time, eu puxava: ei, bora nessa, vamos fazer isso. E aí eu comecei a fazer amigos. Mas quando pequeno, no meu bairro não tinha crianças. Eu não era bom nisso, mas aprendi, porque não queria sentir que eu não importava. Sabe? Então comecei a me esforçar de verdade para chamar atenção, gerar empolgação. Acho que levei 26 detenções na 7ª série. Eu fazia qualquer coisa para tentar. Você era o palhaço da turma? Sim, brincava. Entendi. Queria me divertir sempre. Sim, sim. E acho que percebi que eu me sentia vivo quando me sentia visto, ouvido, quando sentia que importava. E o oposto disso é justamente se sentir irrelevante. Por isso, quando penso no que a gente cria hoje, quero que cada torcedor, cada pessoa se sinta amada, se sinta vista, se sinta ouvida. Meu pai, com quem eu tenho a relação mais próxima do mundo, ele não usava a palavra amor quando eu era criança. Então, eu nunca recebi isso de verdade. Ele não dizia eu te amo? Não, ele não dizia eu te amo. Hoje falamos todo dia. Mas eu Sério? não recebia isso. E minha mãe biológica também não estava presente. Então, eu simplesmente não tinha aquilo. E acho que sempre busquei sentir esse amor. E aí, no fim da noite, estando perto dos torcedores, perto da nossa equipe, voltando e fazendo aquela conversa do torcedor em primeiro lugar com as pessoas mais próximas, eu me sinto vivo, porque eu sinto Muito amor. muito amor pelo que fizemos e por termos feito juntos. Então aquela sensação de irrelevância, de sentir que você não fez nada que importa, isso vai ser sempre algo que me move.
E acho que canalizei isso para virar uma motivação bem positiva. Sua mãe não estava presente? Minha mãe biológica. Tive uma madrasta incrível, fundamental na minha vida. Mas minha mãe biológica teve dificuldades. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e meu pai... Ela estava presente antes dos 8? Sim. Esporadicamente ou Sim. emocionalmente indisponível? Não quero me aprofundar demais, mas acho que ela fez o melhor que pôde. Meu pai ajudou a me criar. A gente tinha o vínculo do beisebol. E aí, felizmente, minha madrasta chegou e construímos as coisas a partir dali. Mas era meu pai. Era ir ao parque e jogar todo dia. Era isso. Jogar bola, eu e ele. E aí, quando eu pude levar ele ao Fenway, no nosso primeiro jogo lá, levei ele até o campo e a gente jogou bola no Fenway. Que legal. Esses são momentos que... É campo dos sonhos puro. Cresci querendo jogar no Red Sox. Era meu sonho. Uau. E hoje, pelo que construímos com o Banana Ball, lotar o Fenway e levar meu pai e meu filho para jogar bola ali, é o ciclo se fechando. Você tem vídeo jogando bola com ele? Sim. Meu Deus. Pode apostar que tenho. Foi uma loucura. Tinha torcedores fazendo o tour, vindo aos nossos jogos, ficavam em volta filmando e viram a gente jogando bola. É uma Uau. coisa bem Que legal, especial, cara. sim. A mãe biológica ainda está presente? Você fala com ela? Sim, ela está. E você fala com ela de vez em De quando? vez em quando, sim. Mas você é mais próximo da sua madrasta? Sim. Ela sempre me apoiou de um jeito tremendo. Era ela quem literalmente filmava quando eu arremessava aos 10, 11 anos. Filmava todos os meus Sério? jogos. Foi especial. Uau. Você sente que parte dessa relação é o que também te impulsiona a querer ser relevante? Ou a criar um amor mais profundo? Uma experiência mais profunda? Acho que todo mundo quer se sentir amado até certo ponto. E acho que era isso. Eu não entendia muito bem o amor quando criança, porque simplesmente minha mãe biológica falava pra mim, mas eu não compreendia direito, e meu pai não falava. Então eu não entendia, não fazia parte. E hoje eu literalmente falo pros meus filhos todo dia, várias vezes por dia. Eu provavelmente estou dando a eles o que eu sempre Sim. quis. Se você olhar bem a fundo, é isso. E acho que tudo o que a gente construiu, e como eu construí esse mundo inteiro, é baseado em espalhar amor e espalhar alegria. Como é sua relação com sua esposa? Porque ela é claramente sócia Ela é com você. tudo. Sim, Ela esteve nos colchões de ar Sim. contigo atrás desse sonho maluco. sim, Beisebol sim. não era a primeira paixão dela, imagino. Não era tipo, quero abrir um time de beisebol quando for adulta. Ela realmente te apoiou nessa jornada. Sim, ela apoia todo mundo. Ela é o coração da nossa organização e a essência, de várias formas. Mas qual é a sua... E eu sei que ela faz muita coisa. Vocês acolhem crianças. Sei que em todo jogo ela é peça fundamental em retribuir, de um jeito enorme. Como você se apaixonou ainda mais por ela ao longo dessa jornada, desde que vocês assumiram em 2015. Depois recriaram e reinventaram em 2020, até chegar onde está hoje. Como sua relação com o amor ou com sua esposa evoluiu ao longo dos anos, com todos esses níveis e camadas, da adoção a ter seu próprio filho, até retribuir as instituições que vocês apoiam. Voltando a 2015, casamos e assumimos um time novo. Foi uma empreitada enorme e assustadora. Quando veio a ligação, acabou o dinheiro, ela já disse, vamos vender a casa. Morávamos em Charlotte. A família inteira dela tinha se mudado para lá. Ela cresceu em Nova York. Mas a família toda, os 3 irmãos com quem ela é super próxima, a mãe, o pai, todos moram em Charlotte. E ela disse, temos que vender nossa casa e ir para Savannah em tempo integral. Na hora, estou com você, somos casados. Vou fazer isso. Deixar a família porque precisamos encarar. Vocês tinham casa em Charlotte. Sim, ainda tínhamos o time em Gastonia. E aí vocês se mudaram, Íamos e voltávamos, ficavam indo e mas voltando. precisávamos morar lá. Precisava ir com tudo. Tive que ir com tudo, não sobrava nada. Uau! Vendemos Vocês a casa. venderam a casa. Achamos um lugar absolutamente... Era uma garagem velha, transformada em kitnet. Colocamos um colchão de ar lá. E era nojento demais. Tipo, era... O chão era imundo. Dormíamos de meia. Ninguém devia dormir de meia. Só lunáticos. É horrível. Devo ter irritado alguém. Tem que ser Sim, louco sim. pra dormir de meia. Dormíamos assim, porque não sabíamos onde íamos pisar. Chão de garagem velha não limpa. Foi brutal. Passamos por isso e ela estava lá, comigo. Na Covid, longe da família, tentando descobrir como sair daquilo. O entretenimento ao vivo simplesmente parou. E foi incrível. Naquele momento, ela começou a aprender sobre acolhimento familiar, a estudar aquilo. Isso Em 2020? em 2020, no meio da Covid. Ela leu Tudo Tem Jeito. Uau! Da Marie Forleo. Sim, ela disse. Jesse, tem 400 mil crianças nos Estados Unidos sem lar permanente. Precisamos fazer algo. Você entra nessa comigo? Pensei.
Está brincando? Você me apoiou para vir para cá sem nada. Falei, estou dentro. Ela, vamos ser família acolhedora? No meio da Covid? No meio da Covid. Vamos Você nessa. ouviu muita coisa desde então. A gente tinha acabado de começar essa visão grande. Falamos, Sim. bora, e começamos. Recebemos a primeira ligação. Por que ela quis acolher? Porque tem 400 mil crianças aqui sem lar. Precisávamos agir. Mas de onde veio essa faísca? A Tem família dela. crianças sem água, sem escola. Por que o A acolhimento? família dela. A família dela é dessas super unidas. Ela e os 3 irmãos estavam sempre juntos. Passaram por dificuldades, mas sempre juntos. E ela percebeu o poder que a família tem. E quando ela começou a estudar isso, disse: ninguém fala sobre esse assunto. É uma daquelas coisas que estão aí. Tem crianças precisando. Começou a ouvir todo o podcast possível. Foi fundo, como eu com o Walt. Aprendeu tudo. Aí a gente fez um curso online. Eu falei, a gente tem que fazer isso. Dissemos sim. Veio a primeira ligação e uma menina de 2 anos e meio se juntou a nós, cheia de cortes e machucados pelo corpo, e ela não falava. Sério? 2,5. E vocês já tinham um filho nessa época? Sim, tínhamos um filho biológico. Só 3, 4 meses mais velho. Há uns 3 anos, quase. Ela chegou e a gente Uau. logo começou a aprender como é o acolhimento familiar. As dificuldades com o serviço social, que tem pouquíssima equipe. As visitas semanais. E às vezes, os pais não aparecem. As crianças ficam arrasadas. Toda essa emoção e essa dor. Passamos por isso e 1 ano depois, outra ligação. Íamos sair a 2 e ligaram. Um bebê de 6 dias na UTI neonatal, com todas as drogas imagináveis. 6 dias de vida. 6 dias, com todas as drogas imagináveis no organismo. Vocês não a acolheram. Nós acolhemos. Uau. Não sabíamos o que aconteceria. No acolhimento, a meta é sempre reunificar, devolver a criança à família. Era esse o objetivo. 6 meses ou 1 ano. Achávamos que seríamos só isso. Família acolhedora, ajudando as crianças quando mais precisam. Mas aí, Luiz, no Dia das Mães daquele ano, do nosso bebê ou melhor, O de 6 dias. a de 6 dias, estávamos viajando. Outubro de 2022, última parada da turnê. Foram 7 cidades e estávamos em Kansas City. Inacreditável. Jogamos contra um time profissional. Vencemos. Foi transmitido na ESPN. Inacreditável. E a gente viajando nos nossos assentos, a Emily lá com o Maverick, nosso filho, e eu com a Kenna e a Ed. A Emily se virou para mim, com o celular na mão, chorando aos prantos. Era Dia das Mães, e ela me mostrou a mensagem, que era da mãe biológica do bebê. Dizia, pensei muito sobre isso hoje, no Dia das Mães. Eu não conseguiria imaginar presente melhor do que você ser a mãe da minha filha. Uau. E... Ela tinha tido a criança 6 dias antes. não, isso já era 1 ano depois. Certo, 1 ano inteiro entendi. depois. Uau. E dá pra ver a maturidade daquela mãe biológica. Naquele Nossa. momento, a gente percebeu que agora o objetivo era ajudar ela. Ela disse, quero que você seja a mãe. Quero que você cuide dela. Que maturidade. Aí seguimos o caminho da adoção com a Ed e depois com a Kenna. Adotamos as duas no mesmo dia, em janeiro de 2024. Elas entraram na nossa vida e a gente continuou com o acolhimento, mas fazendo acolhimento de alívio de vez em quando, tipo nos fins de semana quando as famílias precisam. Mas percebemos que dava para fazer mais. Aí eu e a Emily começamos a conversar. Precisamos fazer algo maior. E foi quando pensei, e se a gente homenageasse famílias toda santa noite? A gente joga pelo país inteiro. Homenageamos famílias que acolheram 60 crianças, adotaram 3 ou ajudaram 20 a voltar para casa. Fazemos delas heroínas. Aí falamos, já que é assim, vamos chamar de Bananas Foster. Criamos o nome e começamos a fazer. Então hoje, para responder sua pergunta longa, acho que a gente tem muito propósito quando faz algo que realmente importa. E eu sempre vou apoiar ela nisso, na família. E ela sempre vai me apoiar no negócio. E unimos os dois. Na nossa família, esses mundos se juntaram. 2 filhos vindos do acolhimento e 1 biológico. Temos o Bananas Foster e o Banana Ball. Nossos mundos se somam em algo que dá propósito e realização. Para mim e para Emily, é um sistema de apoio, e está difícil com 3 filhos menores de 8 anos. É extremamente difícil. Ela viaja para todos os eventos? Vai a muitos. Mas este ano disse, as crianças precisam de mim nesta fase. Então recuou um pouco, o que foi difícil para ela. Eu precisei apoiá-la. Meses depois, ela disse, as crianças precisam viver coisas novas. Criou o World Schooling e levamos as crianças para a Grécia. Uau. Voei para lá, voltei para um jogo, voei de novo. Estamos descobrindo o caminho. Com clareza do que importa, a Emily diz, vou garantir que esta família fique forte. Vou fazer o possível para manter família e negócio fortes. A gente vai descobrindo, mas ainda assim é difícil.
E como a relação de vocês como casal evoluiu nos últimos 5 anos? De novo, você assumiu muito mais coisa. Ela assumiu muito mais coisa. Vocês são puxados para várias direções. É tudo empolgante, mas também consome muito tempo e energia. Como a sua definição de amor evoluiu? 100%. E pode existir ressentimento de vários jeitos. Ela se divertindo e você... Ela está na Grécia com as crianças. Fiquei a primeira semana e voltei para trabalhar. E aí Sim. ela me vê jogando, fazendo essas coisas todas, então pode existir isso. Mas o que acontece é que quando você... O jeito como você enxerga as coisas é o jeito como você faz as coisas. Acredito nisso mais que tudo. Então toda noite a gente manda nossas rosas e nossos botões. A rosa é algo ótimo que aconteceu no dia, e o botão é algo que você está ansioso para viver. Normalmente ligamos, mas com 10 horas de fuso, mandamos mensagem. Compartilhamos o que foi bom e o que esperamos. Muita gente só fala do negativo, e isso enche as redes. A Emily adora as redes porque só recebe coisa positiva. É o que buscamos. Eu também. É o que você procura. Não recebo política negativa, recebo coisa positiva. Como manter a conexão? Focamos no bom, falamos da alegria. Não fugimos do que é difícil, conversamos e quando estamos juntos, é pra valer. Quando fui pra Grécia com as crianças, literalmente desliguei do trabalho por um tempo. Falei, vou estar aqui, vou estar totalmente presente. Você precisou perder algum jogo? Eu perco alguns jogos, são 6 times jogando. Então quem toca a produção para garantir que sua visão seja executada no nível mais alto sem você estar lá? Temos centenas, um diretor de show por time, vice-presidentes, marketing, vídeo. Temos o criativo, e temos uma equipe que trabalha junta há 6, 7, 8 anos. Então pode não sair 100% no nível que eu enxergaria. Mas se você chega a 90% e continua, Sim, é escala. tem que seguir aprendendo e crescendo. Perco muitos jogos, mais do que gostaria. Mas se você está com sua família e cresce junto com ela, aqui é onde eu me emociono. É difícil para mim pensar que meus filhos sintam que o papai está só em mais um jogo. E lembro quando estávamos ali fora, na Grécia, e o Maverick perguntou, papai, quando você vai voltar? Porque eu tinha planejado ir e reencontrar eles bem quando voltassem. Sim, Sim. mas eles não sabem disso agora. Mas eu Sim. planejei uma viagem surpresa. Sim, Vai sim. ser uma surpresa. E não vou contar para eles. Vou desligar a localização por 12 horas e simplesmente aparecer, porque são esses os Uau. momentos que realmente importam. E eu vou perder mais jogos para estar lá por eles, para meus filhos saberem que eles são o que mais importa. Uau. Você fica muito longe deles agora, na fase de crescimento. Mas dá para levá-los junto? Sim, sim. Nos últimos anos eles viajam muito, mas viajando conosco ficamos todos num quarto de hotel só. A Ed tem 4, e é elétrica, mais Kenna e Maverick. É puxado. De manhã, ensaios às 7 horas, 8 horas, 9 horas, reuniões de promoções, direção técnica. Cada show é totalmente novo. Eu tenho muito respeito pela Broadway, muito respeito pelo que eles fazem, mas eles executam o mesmo show 8 vezes por semana. No mesmo lugar. No mesmo Não lugar. vão pra A lugares gente vai novos. para uma instalação nova, estádio novo, telões novos, praças novas, montagem tudo nova, com um show novo e números enormes que nunca fizemos, toda a santa noite. É extremamente difícil. O tempo que a gente precisa investir toda semana. Nas terças, como hoje, passamos o dia inteiro no criativo. Passei 3 horas antes disso aqui em reuniões, conversando com os palhaços sobre o que vão fazer, com as bananas e os party animals. Tivemos reunião de apresentadores, falando de todas as promoções novas. Tudo isso porque é tudo inédito pro fim de semana que vem. Eu amo isso. Uau. Mas é muita coisa. Quando a família viaja, eles têm um pouco do pai, menos do que deviam, e isso me machuca. Ainda assim, eu amo. E olha como a Emily é incrível. Ela organiza os cochilos. No fim da noite, depois dos autógrafos, à meia-noite, Você volta. volto e jantamos todos juntos. A Kendall veste meu paletó amarelo. Põe meu chapéu. Vem me dar um abraço enorme. São sensações que as crianças vivem junto. Fazemos o melhor possível, mas é difícil. Cara, minhas gêmeas têm 9 meses Sim. agora. E estou começando a... Elas ainda não falam. Estão só começando a engatinhar. Arriscam um papá. Mas toda vez que eu volto, seja do escritório ou de uma viagem, e elas me veem, simplesmente se iluminam. Ah, sim. Deve ser insano quando eles começam a falar. E quando começam a interagir com você de outro jeito. É outro nível de amor. E sabe qual é meu maior medo? Qual? O dia em que eu chegar e eles não correrem. Ai, não. O dia em que eu chegar em casa e eles simplesmente continuarem brincando. E não for, o papai chegou.
Para garantir que isso não aconteça, eu preciso estar presente para eles e ser o melhor amigo deles quando estou lá. Sou o melhor amigo deles, então é o melhor amigo chegando. Hoje eles vêm correndo, me abraçam e não soltam, e eu seguro até eles soltarem. Como na Disney. Isso mesmo. Você é tipo o personagem da Disney. Sim, até eles soltarem. Uau. Tenho sorte. Com 8, 7 e 4 anos, ainda tenho isso. Não Nossa, quero cara. perder isso. Isso seria péssimo. Seria realmente assustador, acho. É meio que o começo do fim. Pois é, cara. Você fica sempre tentando voltar àquela sensação. E talvez aos 20 anos, eles não façam mais isso. Sim, mas Vai evoluindo. Mas Você não quer que eles percam aquele brilho no olhar quando te veem. a chave disso é, quando você está lá, você está de fato lá. Está presente com eles, sempre que estou com eles. Se me pedem alguma coisa, eu digo sim. Se estou exausto e eles querem brincar de um jogo que não é nada divertido, eu tento dizer sim. Muitas vezes, quando a gente chega em casa, temos uma piscina no quintal e eu simplesmente pulo de roupa e tudo. De calça, de camisa. Eu pulo porque eles estão na piscina. E eu vou. Bora. Eles vêm correndo. Pai, vamos nadar. Bora. E são esses os momentos. Quando penso nos momentos, tudo o que eu faço, tudo o que a gente faz, é sobre momentos. Criar momentos em que você se sente vivo. E acho que hoje, mais do que nunca, com a tecnologia de IA, você pensa nessa conectividade que está acontecendo no mundo, com cada um conectado dentro do próprio mundo. Mas o que importa são os momentos compartilhados. As experiências compartilhadas é a conexão de humano para humano. Eu aposto todas as fichas nisso. E temos que fazer isso primeiro em família. Vou fazer o possível para que em 10, 15 anos eles lembrem do pai pulando na piscina com eles, dançando de madrugada em lugares inimagináveis. É disso que acho que eles vão lembrar, porque quando eu era criança, eu lembro dos momentos jogando bola com meu pai. Lembro de jogar até literalmente escurecer e não dá mais para enxergar. E a gente ainda ali rebatendo. São esses momentos. E a viagem para Disney, sentindo tudo aquilo. É nisso que a gente está trabalhando. Você sente que é uma pessoa diferente? Dentro do terno amarelo e fora dele? Tipo, você veste quase que uma outra identidade. Boa pergunta. É meio a mentalidade do alter ego. Quer dizer, eu sou pai quando estou de folga. Isso aqui é geralmente quando estou trabalhando. Então, quando estou assim e vou para cima, com você, nos estádios, eu estou nessa. Nas reuniões de negócios também? Sim, eu uso. Praticamente todo dia nessa roupa. Todo dia de trabalho. Mas nos fins de semana com as crianças, sou pai. A não ser que tenha jogo no fim de semana. Sim, no outono e no inverno. Aí Sim. Mas esse sou eu de verdade. E de novo, depois de um jogo, quando subo para assinar autógrafos e as crianças estão lá, eu consigo entrar no modo pai também. Mas não, esse sou eu, cara. Eu gosto de trazer energia, gosto de me divertir, gosto de levar alegria. Você sente que tem mais confiança quando está nesse traje do que com roupa normal? Boa pergunta. As pessoas diriam que sim. Mas não, às vezes é até menos. Porque se eu entro numa sala um pouco diferente, eu não penso muito nisso. Mas não é. Mas algo liga em você ao abotoar o paletó, pôr o chapéu. Em noite de show, pode apostar que sim. Em noite de show, eu penso, beleza, hora de encontrar os torcedores, bora nessa. E aí vira Uma chave. Quando fazemos nossa marcha, às 16 horas e 15 minutos, e sabemos que tem 30, 40, 50 mil pessoas lá fora, nossa banda está tocando, a música rolando, todo mundo eufórico, a gente pulando. Eles tocam, a gente quica pra lá e pra cá. É uma loucura. Quem vê os vídeos fica chocado. Isso me acende. A marcha dá a volta no estádio com torcedores enfileirados. Eu penso, não acredito. Imagina como os Beatles ou Michael Jackson se sentiam. Mas sentir 20, 30, 40 mil pessoas enquanto você atravessa e a cada passo, eles gritando e berrando o meu nome e o dos nossos jogadores. Cara, como poderia ser mais perfeito? Bora! A gente vai fazer um show e devemos isso a eles. Eles ficam ali no sol por 3 horas. A gente tem que entregar algo inacreditável. Isso me acende. E é por isso que, mesmo cansado no fim da noite, mesmo depois de um show difícil em que erramos e nada sai como queríamos, eu vou lá e assino autógrafos para eles, porque eles apareceram por nós. Precisamos aparecer por eles. É isso que me acende. E isso começa lá em cima. Quando a empresa é comprada por acionistas, investidores, private equity, isso muda. Eles tentam ganhar mais dinheiro. Lá de cima, você não pensa em como cuidar daquele torcedor específico, daquela mãe solo que apareceu com o filho depois de 4 anos na lista de espera para conseguir ingresso, e que aparece naquela noite única. Voaram de longe para estar ali. Merecem algo especial. Eles merecem o seu melhor. Sei que já te perguntaram muito se você venderia ou algo assim. O que seria necessário? Existe algum cenário em que você venderia, abriria capital,
Ou faria uma venda minoritária, deixando alguém comprar um Cara, pedaço? nunca. O que teria que acontecer? Não tem nada. Absolutamente nada. E de novo, sei que isso soa maluco e as pessoas vão dizer que é conversa fiada, porque elas estão jogando dentro de outro sistema. Estão jogando um jogo diferente. Jogam por dinheiro. Eles jogam por dinheiro. A gente tem sorte, construímos um negócio saudável, estamos saudáveis. Conseguimos cuidar da nossa gente num nível que eu nem imaginava. Mas eu amo demais isso aqui. Tem outro propósito, uma alegria. Aparecemos todo dia. Faço o que amo e centenas de pessoas também. Veja a alegria da nossa equipe de campo, dançando o jogo todo, se divertindo. Você consegue dançar no seu trabalho, se divertir e conviver com gente que te valoriza? E se a gente vender, o que acontece? Tudo isso muda. As metas deles mudam. Eles querem ganhar dinheiro. Vão tirar todas as coisas que realmente importam para nossa equipe e para os nossos torcedores, só para faturar um pouquinho mais. Vão colocar patrocínio em todo canto, fechar acordo de direitos de TV. Ei, Jesse, não tem razão nenhuma para você pagar o imposto de todo mundo. Todos cobram imposto, faz igual. Não. Cobra frete, todo mundo cobra. Não. Taxa de ingresso de conveniência, cobra. Não importa, o torcedor está acostumado. Repetiriam isso sem parar, porque são centenas de milhões. Mas não é o melhor para o torcedor. Você quer sua equipe acesa por quem trabalha e pelo que defende. Nosso negócio é entretenimento com o torcedor em primeiro lugar. Assim que você começa a tomar decisões que não são pelos seus torcedores, você perde tudo isso. Perde as pessoas que ajudaram a construir do nada, desde quando vendíamos 2 ingressos. E aí você perde a missão. a missão, o propósito, a garra. E acontece. Veja quantas empresas foram para private equity e mudaram. Tem um livro incrível, Incorruptible, do Eric Ries, que mostra todos esses casos. Elas eram uma empresa, aí venderam e foi isso que aconteceu. São pouquíssimas as que escapam. Então, no meu mundo, não existe esse modelo. Espero poder ter isso até o dia em que eu morrer. Espero que nossa família, as pessoas que entendem o que mais importa, quero criar algum tipo de estrutura em que não importa o que você faça, tenha que ser feito pelos torcedores. Vou travar isso de um jeito maluco para manter o controle. Se alguém disser, tem 100 milhões aqui, não me importo. Só quero um negócio saudável. Se você toca o negócio pelos motivos certos, os torcedores retribuem. Os nossos cuidaram da gente além do imaginado. Produtos, ingressos, nossa lista de espera chega perto de 5 milhões. Uau! Onde mais se consegue isso? É isso aí. Incrível. É isso que me acende. Sei que soa maluco. Dizem, isso não é real. E eu dormia num colchão de ar sem nada. Sim. A gente estava bem. É muito interessante, porque eu morei num apartamento de 2 quartos até 3 anos atrás. E até chegar aos 40, eu morei em kitnet, em apartamento de 1 quarto e em apartamento de 2 quartos por uns 12, 13 anos. E eu era feliz. Não precisava de mais que 2 quartos. Era bem feliz. Não precisava de mais espaço. Às vezes você é mais feliz com menos. Sim, O sim. lugar em que a gente mora hoje é um apartamentinho. Quanto mais coisas você tem, mais elas te possuem. Então eu adoro simplesmente dizer, é isso que a gente tem. E de novo, como mencionei antes, olha o cemitério das ligas do passado que fracassaram. A ABA tinha o Dr. J, a linha de 3 pontos, tudo. A World Hockey Association tinha Brett Hull e Gretzky. A XFL, a USFL tinham Steve Young e Jim Kelly. A World Team Tennis tinha a Billie Jean. Todas essas ligas concorrentes, mas elas estavam jogando o mesmo jogo, competiam pela mesma coisa e ficavam correndo atrás de patrocinadores, de direitos de TV, não eram obcecadas por criar torcedores e criar algo novo e especial. E eu penso muito nisso. Dá pra seguir listando. Todas as ligas dos últimos 30, 40, 50 anos. A Live não está quebrando também? Não é? Sim, e o Arena Football. E todas essas, como a Live, colocaram todos os recursos do mundo. Mas fazem por motivos diferentes. Quando você se obceca pelos motivos certos, faz pelos torcedores e constrói algo verdadeiramente especial, você pode ser imparável e pode ser uma empresa duradoura. Por isso, quando perguntam se quero vender, digo, estude a história, olhe o que os outros fizeram. Com tudo que você estudou sobre Walt Disney, o que você acha que ele pensaria de onde a visão dele está hoje? Eles tiveram CEOs incríveis que a gente conhece, mas também passaram por Sim, fases em que sim. provavelmente cometeram muitos erros. O que você acha que ele... Você acha que ele teria orgulho do que a Disney se tornou? Ou se o Walt estivesse por aí hoje, o que você acha que ele diria? Meu Pessoal, Deus. está faltando isso. A gente tem que fazer Sim. mais daquilo.
Pela visão original dele, com o que ele estaria mais obcecado hoje, que levaria a Disney a um patamar totalmente novo? Tem que olhar a história da Disney. Foram 20, 30 anos dificílimos depois que o Walt morreu. Perguntavam, o que o Walt faria? Não faziam nada novo, viviam do passado. Walt dizia, não dá para superar porcos com porcos, por causa dos 3 porquinhos. Era contra sequências, e hoje a Disney vive delas, com sucesso. Tem um As coisas sucesso mudam. avassalador. Sim. E aí entrou o Michael Eisner. E nossa, quando ele começou, ele foi com tudo. Era muito inovador. Começou a construir parques novos. Focou na animação, focou em criar. Algumas coisas não funcionaram, mas ele estava inovando, testando, experimentando. Diziam que ele era o próximo Walt. E por um tempo, ele foi mesmo. Depois vieram os desafios. Uma turbulência, ficou estagnado. E aí chegou o Iger. E o Iger disse, quer saber? Está faltando animação. Faz anos que não temos. Precisamos achar isso. Trouxe Pixar, Marvel, revitalizou a Disney Animation, veio Frozen, tudo em outro nível. Anos incríveis. Depois vieram anos difíceis com a Covid. Agora voltaram ao criativo. Acho que o Josh D'Amaro é uma liderança fantástica para eles, porque ele vai ser obcecado pelo criativo. É de onde ele vem. E aí quando você olha para o Walt lá atrás... E ele se importa com os fãs. O Josh andava pelos parques todo dia, Sim, cumprimentava isso. as pessoas. O que está faltando? Como melhorar para você? Ele é obcecado por isso. Na primeira teleconferência com acionistas, usou a palavra fãs mais de 10 vezes. Eu disse a ele, Josh, é exatamente assim que você vai ser diferente de todo mundo. Porque todo mundo fala dos seus clientes, dos seus consumidores, do seu produto. Você fala dos seus fãs. Não importa o que aconteça com a IA, não importa o que aconteça com todas essas coisas. Todo mundo corre atrás de consumidor. E consumidor é transacional. Vem e vai. Mas fã nunca vai embora. Fã é diferente, ainda mais fã da Disney. Tenho fãs que tatuam cada um dos nossos times. Um cara disse, Jesse, para de criar times. Eu falei, Já tô ficando esse sem problema espaço. é seu. Sim. Mas, de novo, existe uma diferença nos fãs. Então, respondendo sua pergunta, acho que o Walt, olhando para trás, o que o Walt queria? Ele queria continuar criando, queria inovar, queria seguir em frente, abrindo novas portas, como ele dizia. Se você olha o que a Disney fez, a quantidade de parques novos, de animações novas, de filmes novos, no cômputo geral, como o Walt não teria orgulho disso? Agora, olhando os problemas, tem os preços. O Walt era bem... Tá caro. Mas de novo, o Eisner Mas tem demanda também. tem demanda. O Eisner aumentou o preço e o público subia. E eles investem muito, entregam valor. Não dá para cobrar nada. E precisam lucrar. É empresa de capital aberto, com acionistas. Tem que responder é outro a cada modelo. trimestre para as pessoas. E essa é uma das razões de eu nunca vender e nunca abrir capital. Eu trabalho para os torcedores. O desafio que todos os CEOs têm é que a cada 3 meses precisam reportar aos acionistas como estão crescendo a receita, não como estão crescendo os fãs. Essa não é a pergunta. Como eles podem fazer as duas coisas? Bom, eles fazem os dois. Estão investindo uns 60 bilhões em melhorias e parques, adicionando navios de cruzeiro novos. Estão criando todas essas experiências novas. Mas como qualquer dono de negócio, empreendedor ou CEO, eles pensam, sim, eu preciso pensar em receita. Porque Você precisa, sim, até eles nós não são também. donos totais como você. Têm investidores e precisam dar retorno Sim. financeiro. Como pensar em crescimento financeiro e de fãs ao mesmo tempo? Bom, uma coisa acompanha a outra. Todo dia pensamos, como entregar algo inesquecível para os torcedores? E como criar produtos, serviços e experiências novos? Jogamos um jogo só, mas somos obcecados pelos produtos, tudo feito internamente. Nossa equipe é obcecada. Jared, Corey, o time todo. Criamos coisas novas, tudo internamente. Construímos tudo. Isso é empolgante. Jogamos em estádios de futebol americano e lotamos navios de cruzeiro, o que não faz sentido. Mas restrições geram criatividade. Tivemos que aprender a entreter por 5 dias seguidos. Uma Uau. ótima restrição. Os torcedores amaram, foi outro patamar. Diziam que não dava para lotar um cruzeiro e lotamos. Absorvemos as taxas e o lucro foi mínimo. Mas foi um serviço novo. Então, quais são esses serviços novos com que dá para construir o universo Banana Ball? Poderíamos jogar em praias, em porta-aviões, dá para criar jogos inovadores em estádios que ninguém nunca viu. São ideias em que a gente pensa constantemente. E se você faz bem feito, isso atrai torcedores. E também gera receita. Todo dia buscamos atender mais torcedores. Há poucos anos vendíamos 100 mil ingressos, depois 500 mil. No ano todo, No ano todo. Foram 500 mil em 2023, 1 milhão em 2024,
2,2 milhões em 2025 e 3,4 milhões em 26. Só no primeiro semestre ou no ano A todo? temporada inteira já está esgotada. Uau. 3 milhões e São 400 mil. 3,4 milhões. Ano que vem vamos a 4, mas vai ser difícil. O que teremos que fazer? É o maior desafio. Os times já lotam tudo, estádios inteiros, em todo lugar. Vai ser difícil, e nossa equipe sabe. Para onde olhar? Internacional? Novas oportunidades? Outras temporadas? Precisa avaliar tudo isso para entregar o que o torcedor quer. É um baita desafio, muito difícil. A WWE chegou ao teto de 2,5 milhões no ano e parou Ingressos ali. vendidos. De ingressos vendidos. Então, o que resta? Eles têm que buscar mais direitos de TV, vender mais patrocínio. É o único jeito de crescer, porque o público estagnou. A MLB tinha 80 milhões há 15 anos. Hoje tem uns 70. Renegociar contratos. Teto atingido. E produtos Nós mais temos caros. que atender Sim. mais torcedores. É difícil, porque toda liga atinge um teto. E os preços dos seus ingressos são baixíssimos. 40, 50 e 60 dólares, sem taxas de É nada. isso. 60 é o máximo que dá para cobrar. Temos um pacote VIP mais caro e vamos oferecer mais desses, porque os torcedores querem. Querem o VIP? Mas manteremos o preço baixo. Os primeiros a esgotar são os de 100, 125 dólares. Os de bastidores. Somem mais rápido que tudo. Então precisamos oferecer mais. Você oferece mais ou aumenta o preço? Quando aumentar? Esse é o maior desafio. A gente passa uns 3 anos ou mais sem reajustar preço, e tenho orgulho disso. E quando fazemos, é mínimo. Sempre resisto com a equipe. Como não aumentar? É um Uau. desafio constante. Mas tem 1 milhão na lista de espera. 5 Ou milhões. 5 milhões sem conseguir ir. Exato. O Eisner diria, cobre mais. Faz sentido, oferta e demanda. Oferta e demanda. Mas não me sinto bem. Penso naquele torcedor, na mãe solo, na família que espera há anos. Por quê? Só porque você fez sucesso agora tem que cobrar mais? Pensamos. O torcedor ia querer isso? Em algum momento a gente precisa ajustar um pouquinho aqui e ali. Já fizemos isso ao longo do tempo. Uns 5, 10 dólares. Em algum momento você precisa sim. Por mais que a gente resista, os custos continuam subindo. E queremos cuidar dos jogadores. E suas despesas vão crescer. Meu ponto é que todas as outras ligas precisam encontrar receita extraindo o valor dos torcedores. máximo. Elas extraem com anúncios, patrocinadores, direitos de TV, coisas Produtos, separadas. comida. Elas extraem. Nós temos que atender mais torcedores de um jeito único. O desafio é olhar todas as oportunidades ao longo do ano, o mercado internacional, locais diferentes, para atender mais torcedores. É um desafio dificílimo, e eu amo, isso me acende porque é muito, muito difícil. Mas quando a equipe inteira compra a ideia, a gente encontra um jeito. Vamos a 4 milhões, talvez 5, talvez internacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2 anos, se tivesse que vender 10 milhões de ingressos até 2028, Sim. num ano, sem aumentar preço, Sim. como faria? Eu não faria, porque você diluiria seu produto, enfraqueceria tudo. O que acontece é o seguinte, hoje a gente tem 6 times. Tenho orgulho desses shows, lotam tudo, mas não estão no nível do Bananas, que levamos 11 anos construindo. É uma máquina. Sim, mas os Party Animals lotam estádios da Liga Principal sem o Bananas. Eles Uau. têm mais seguidores. Contra quem eles Temos os jogam? Firefighters, Tailgaters, Ah, sim. Coconuts e Clowns. São 6 times na liga. Eles também jogam contra Jogam vocês, entre si, o todos. Bananas, É uma liga. certo? Temos 60 Sim. jogos na tabela. Então, se você tentasse chegar a 10 milhões em 2 anos, você diluiria, perderia foco e enfraqueceria. Teria que criar mais times e usar locais maiores. O produto ficaria pior. Eu Entendi. não faria isso. Sim. Olha a Acóstico, olha a Chick-fil lá. Olha algumas dessas empresas que cresceram. Elas são muito estratégicas. Elas garantem que, quando avançam, vão fazer da melhor forma possível para os clientes. Então não busca esse volume todo. Um dia, sim. Acredito que vamos criar 1 bilhão de fãs. Mas não em 5 anos. Quero fazer em 100 anos. Isso me empolga. Ir de 100 mil a 3 milhões em 5 anos já é insano. É uma loucura, mas a gente não vai tentar pular para 10 milhões. Provavelmente vamos para 4. Aí talvez a gente ache um jeito de chegar a 5, depois começamos em outro país e fazemos assim. Isso me acende porque é muito difícil. E é uma forma de construir algo garantindo que os torcedores tenham um ótimo show e uma ótima experiência. Veja o Boston Market Quiz-nos. A lista é enorme. Temos algo bom? Bora! E a qualidade cai. Tentam fazer demais. A qualidade O Boston cai. Market quis servir de tudo. A experiência O povo queria cai. o frango. Se tivesse ficado no frango, teria mais sucesso. Faça uma coisa melhor que todos. Batata doce do Boston sim. Market. É boa, né? Mas você entendeu o que quero dizer. Acho que é essa a mentalidade. Sim, sim. A questão é continuar crescendo o número de torcedores todo ano sem prejudicar a experiência. Então não busca crescer o mais rápido possível?
Não, quero criar fãs, crescer saudável e cuidar de todos. Quero pagar mais aos jogadores e à equipe. O bônus médio da nossa equipe administrativa é de uns 30 a 40 mil dólares, mesmo de quem está começando. É a nossa média de bônus. Isso me deixa feliz. Precisamos manter isso, então precisamos atender mais torcedores. Uau! E qual é seu maior desafio interno com todo esse sucesso? É o padrão do show, e também manter e melhorar o padrão da experiência para os torcedores. Acho que esse é o maior desafio de todos. Porque sendo pequeno você faz tudo. Eu estou em tudo. Está em cada jogo. Claro. Mas agora são muitas frentes. Volta para o Walt. Ele passou 3 anos em Branca de Neve. 3 anos obcecado com aquilo. Um projeto só. E era tanta empolgação. Aí foram pro Pinóquio, foram pro Fantasia. Eles tinham 3 filmes rolando ao mesmo tempo. Hoje, são todos aclamados pela crítica, mas nenhum deu certo na época. Na verdade, deram prejuízo. Fracassaram porque ele não conseguia colocar todo o foco dele naquilo. E quando o Walt focou só na Disneylândia, ele caminhava por lá todo o santo dia, montando, visualizando aquilo. Foco é tudo. Quando perguntam por que não crescemos mais, é porque a gente aprendeu isso. Sair de 1 para 6 times já é difícil. Internamente, penso em como manter show e experiência no nível máximo. E vamos ter que ser muito estratégicos. E como manter o foco expandindo? Você tem tantos projetos legais rolando, tantas ideias, você é criativo, anota 100 ideias por dia. Falou igual minha esposa. Ela pergunta, como você vai fazer? Tem cruzeiro, 30 jogos, times novos, projetos, sim. Disney. São tantas coisas legais. Agora tem o SPs. Mais um projeto, mais outro, tanta ideia. Tem quantas pessoas na sua equipe hoje? Nós temos 10 pessoas em tempo integral e uns 30 Você construiu freelancers. sua equipe. Quando você Sim. começou, qual foi seu primeiro podcast? Eu e o Robert Greene. Sim? Sim, E você tinha acabado de começar. era só isso. Era só você. Com um iPhone. E agora, você construiu sua equipe e dá pra ver. É outro nível. Então eu preciso passar o máximo de tempo possível com um núcleo de pessoas que tem mais impacto em cada show. Preciso fazer isso. A gente precisa ser obcecado e eu não posso ter medo de cobrar quando é difícil. No SPs, teve certas coisas que escaparam, passaram batido. Nossa equipe entregou e eu fiquei muito orgulhoso deles. Vocês percebem, mas o público não. Eram enquadramentos, detalhes, coisas fora do nosso controle. E é por isso que você tem que controlar tudo. Isso não é coisa ruim. Quando você controla tudo, a gente controla nossos ingressos, nossos produtos, nosso show, nossa experiência, nossos contratos. Porque É a um gente produto se importa melhor. num nível diferente e é obcecado com isso. Por isso preciso garantir que quando formos para outros lugares, a gente não perca o controle. Perder controle é encrenca. Sim. Você me soltou hoje, cara. O que seria a sua maior queda se você fizesse o quê? Ou se não fizesse o quê? Eu acho que seria aceitar uma oportunidade pelos motivos errados. Então, de novo, Ir contra seus valores. ir contra os valores. Como eu disse, o que o Roy dizia, E se for uma oportunidade enorme? Tipo, é um número gigante. Nunca imaginei isso. o Johnny Ive, o diretor criativo do Steve Jobs, disse: foco é quando você acorda querendo muito fazer alguma coisa, e mesmo assim, está disposto a dizer não. Nossa. Isso é insano, ele dizia. Tinha tanta coisa que a Apple podia ter feito. Mas se você olha o que fizeram, por 2 anos vou focar no iPod. Agora, por 2 anos, vou focar no iPhone. 3 anos em tal coisa. Eles inovaram mais que a gente, mas passavam anos de foco obsessivo em um produto principal. Tinham outros projetos, mas o time A, o melhor dos melhores, focava numa coisa só. Então sim, a gente pode receber a maior das oportunidades. E já recebemos. Eu poderia correr e dizer sim, e aí o que acontece com todo o resto? E como o Tony Robbins diz, para onde vai o seu foco, para onde vai a sua energia? Algo assim. Ele disse que para onde vai a atenção, vai a energia. Algo nesse sentido. É algo assim. Na minha cabeça faz sentido. Mas a queda seria a gente aceitar alguma coisa. Tipo, temos filmes vindo aí, temos ideias, coisas em que estamos trabalhando, alguns shows. E eu preciso lembrar, mantenha o principal como o principal. Eu acredito que a gente pode ser o melhor do mundo criando o maior show e a maior experiência ao vivo de qualquer esporte. Então preciso lembrar de manter isso como o principal. É isso que nos move. Quais seus 3 filmes de beisebol favoritos? Essa é uma boa pergunta. Nossa, é uma pergunta difícil, porque vou receber críticas por causa da resposta. O que vem à mente? O que vem à cabeça é: se brincar o bicho morde. Muito bom. Se brincar o bicho morde. Me conectei com o elenco. Tivemos o Patrick Renna conosco. Sensacional. Nossa, cara. Então esse foi... É um filmaço. Eu assistia religiosamente um que ninguém cita,
Momentos Decisivos, com Kevin Costner. Era obcecado, porque eu era arremessador. E Campo dos Sonhos. A cena com o pai é especial. Nossa. Bull Durham era engraçadíssimo. E Major League. Nossa, estou listando todos. Top 3. O que falta? Qual é o filme que mais te inspira em relação à visão que você tem? Que filme você assiste, seja hoje ou quando era criança, e pensa: isso aqui é a minha cara, é o que eu estou buscando? O que mais me inspira? O Rei do Show ou Amo o Rei do Show pelo que fazem, mas não sei se é o mais inspirador. Rock? Sei lá, qual seria? É tão louco, Lewis. Quero dizer, estou tão focado no que estamos fazendo e focado na minha família e no negócio que minha mente não vai para filmes. Tipo, o mais recente que vi foi Michael, sobre o Michael Jackson. O que achou? Tinha muito mais para ser contado. Eu estudei o Michael, era obcecado por ele quando criança, um dos maiores performers de todos os tempos. Você imita bastante o Michael Jackson. Já fiz imitações do Michael. Você tem um monte de vídeos Péssimo dançando. você saber disso, mas Eu já vi fiz. esses vídeos. Era obcecado por ele. Teve um momento em que ele diz: se você vir o cometa Halley todo ano, ele deixa de importar. Perde o especial, né? Perde. Penso muito nisso. Ele dizia: quero ser o melhor. Vi um documentário do Chris Martin jovem dizendo: vamos lotar os maiores estádios do mundo. A banda mal tinha começado. Eu amo Vi gente esse que vai filme. lá e declara o que vai fazer, sonha grande e depois vai lá e faz. Então o Michael e alguns desses documentários, eu amo isso. O que era no Michael Jackson? Obviamente ele tem um passado complicado, mas o que nele como performer te inspirava tanto, a ponto de você ficar obcecado? Assiste This Is It ou assiste MJ o Musical na Broadway, que é ótimo. Fala da turnê dele. Era uma obsessão com cada momento, cada batida, cada entrada, cada efeito sonoro, absolutamente tudo. E mesmo pouco antes de morrer, enfrentando vários problemas de saúde, você vê naquela turnê. Ele dizia: não, tem que bater aqui. Não, exatamente aqui. Tem que acertar aqui. Era cada momento. E eu tive a sorte de trabalhar com o Pasek e o Paul, os compositores de O Rei do Show, e pude sentar na sala com eles e ver a obsessão com cada sílaba, cada pedacinho. A gente escreve junto, compomos músicas. Sério? Inacreditável. Acabamos de lançar nossa primeira música, Show Starts Now. Mas quando você está em salas com gente como o Michael, o Pasek e o Paul, a Mandy Moore, coreógrafa que fez a turnê da Taylor Swift e La La Land, cada detalhe importa. Os maiores performers, os maiores realizadores de todos os tempos, todos têm isso em comum. O Michael era provavelmente o melhor nisso. Tinha um motivo para as pessoas desmaiarem nos shows. Tudo era perfeição. Como ele subia naquele elevador do palco e ficava parado ali por 2 minutos. Só os óculos Sim, e com ele os esperando, óculos. porque ele entendia. Ele estava construindo a expectativa. Adoro o vídeo do produtor nos bastidores. Fascinante. Vai, Michael. Vai, Michael, bora. E ele fica parado. Só na pose. Ele está fervendo, sentindo o momento. Digo sempre à equipe: construa o momento, construa o momento. É a obsessão pelo detalhe. Michael e os maiores têm isso. A Taylor Swift também. Cada momento conta. Por isso ela e a Mandy funcionam tão bem juntas. É isso que me empolga. Quando você acerta, o que é raro, não existe sensação igual. Você se sente vivo. No primeiro estádio de futebol, em Clemson, fizemos um show no meio do jogo. Juntamos a banda inteira de Clemson, colocamos os 2 times numa apresentação completa, isso acontecendo no meio do jogo, com o relógio ainda rodando, e todos dançando. Queria que existisse um vídeo disso, eu pulando na lateral porque estava sentindo aquilo, e estava A gente enlouquecendo sente. porque estava Está vendo a visão acontecendo. se realizar. Estamos alcançando o anel superior, estamos alcançando aqui. Aí entra a banda, 200 pessoas, 60 artistas, e você acerta. Nesses momentos me sinto vivo. Uau! Quanto vocês ensaiam um show desses? Uma quantidade absurda. Ensaia onde? No estádio? Todo show começa exatamente como no Saturday Night Live. Me inspiro muito neles. Ensaiam a semana toda. A gente já começa na terça-feira. Aí tem 10. E quarta? Depois a leitura de mesa e a escrita. E vocês provavelmente têm algumas coisas fixas? Ah, já temos Não, isso. não. Ou A é tudo gente novo? começa do zero. Vocês têm as músicas de entrada dos jogadores, né? Tem os clássicos, Cada um tipo tem a sua. Hey Baby, It's a Banana. Então todo vocês jogo. têm- E Awesome Romance. Mas o resto, Metade é padrão. isso, mas a terça é tudo inédito. Temos 6 shows. Então estamos fazendo... Todo fim de semana? Sim. Toda temporada. Sim. Se você tem 2 jogos por fim de semana, são 6 shows.
Se são 3 jogos, são 9 shows. E você faz de 10 a 15 números inéditos por noite. Então, fazemos umas 100 coisas novas. Na terça, sessões de ideias o dia todo. Depois começamos a escrever os roteiros, a marcação, a coreografia. Começamos os ensaios em Savannah lá pela quarta. Depois voamos. Todo mundo em Savannah? Os 6 times ficam em Savannah. Sério? Tivemos que resolver isso. Foi difícil. Todos ensaiam e treinam durante a semana? Sim, num campo só. Tivemos que dar um jeito. Em horários diferentes É do uma dia? loucura. Nossos dias começam literalmente às 9 horas da manhã. E a gente construiu um campinho auxiliar ao lado. A gente deu um jeito. Porque estamos todos lá e entendemos o que é. Legal estarem todos Com juntos. certeza. Todos entendem a essência de quem somos e o que defendemos. Não se separa isso. Aí viajamos. Em Clemson, na véspera começamos os ensaios, marcação, coreografia. Mas antes em Savannah Começa em e Savannah. vocês chegam na Depois véspera. você integra a banda de Clemson e traz os Uau. artistas. Nossa, Ensaia de manhã durante o dia 3, 4, 5 vezes. Depois é torcer. Com 81 mil torcedores no meio do jogo, você torce. é aí que tudo se junta de verdade. Você torce pra acertar. Pra mim é difícil, porque enxergo tudo o que não acertou. Claro. Você sempre vai ver o que não funcionou. Como o Walt. Em cada brinquedo, pergunto o que está errado e como melhorar. É engraçado porque a gente faz um evento grande todo ano, chamado Summit Sim. of Greatness. E alguns eventos menores, tipo Mastermind. Não somos uma empresa de eventos, mas quando fazemos, gostamos de entregar um show. Queremos algo grande. Nunca lucramos. Sim. Porque sim. gastamos É a demais em filosofia do produção, Walt. experiência, música, Sim, sim. dança e arte. Sim. É uma expressão artística da vida. E arte não dá lucro, Sim. só a longo prazo. E não vendemos nada nos eventos. Sem upsell, nada. É tudo pelos fãs. É o pior modelo de negócio. Mas você cria comunidade. Tem um propósito Tem um nisso. propósito. Com certeza. Você está retribuindo. E é engraçado porque eu me identifico com isso. A gente ensaia 2 dias antes, mas na verdade está ensaiando o ano inteiro. E aí só temos uns 2 dias no local do evento. Enquanto você monta o cenário e a produção, com 1000 coisas em movimento, tentando alcançar a essência do sentimento que quer criar. E torce para que, quando começar às 9 horas, as deixas musicais entrem, os artistas acertem, tudo funcione depois de todos aqueles ensaios. Então, eu entendo essa sensação. E eu estava na Austrália semana passada, numa pequena turnê de palestras. Eu não estava produzindo o evento, mas o cara que estava produzindo... É engraçado, 100%. porque eu percebo quando alguma coisa Sim. não está funcionando nos bastidores. E a gente estava fazendo um encontro VIP com perguntas no final. E em certo momento passaram os microfones para a plateia perguntar. Sim, sim. O microfone estava desligado e eu o vi arranhando o aparelho. Ninguém notou, mas eu olhei e vi ele mexendo. Batendo e olhando para o lado. E eu ri e falei para ele: você é obcecado pelos detalhezinhos, igual eu. Sim, O microfone sim. desligado bem na hora em que você precisa que esteja ligado. Eu enxerguei aquilo e a gente teve um momento de risada compartilhada. De você saber. Aquela cabeça de produção, sabe? Você sempre vê. Mas o que você Sim. disse antes foi brilhante. Existe uma sensação que você quer criar. Claro. Acho que a maioria das pessoas diz: quero construir isso, quero criar Sim, aquilo, quero isso é fazer exaustivo. isso. Mas o certo é trabalhar de trás pra frente a partir daquele sentimento. Qual é o sentimento que você quer? Eu precisei fazer isso quando estava sofrendo, começando em Gastônia. E era só eu. Eu estava exausto quase toda Sério? noite. Fazia tudo. Vendas, patrocínio, finanças. Esgotado. Aí perguntei: em que dias eu me sinto bem? Olhei a agenda. Eram dias de criar ideias ou de contar às pessoas o que fazíamos. Eu estava promovendo ou aprendendo. Então criei minha lista de energia e é tudo ligado a criar, compartilhar e crescer. E o que percebi, e é o que você disse agora, é trabalhar de trás pra frente a partir do sentimento que você quer ter. Sim. Eu lembro nitidamente daquela sensação em Clemson, pulando pra cima e pra baixo. Consigo sentir agora mesmo, porque tudo se encaixou. E aí você pergunta: por quê? Como trabalhar de trás pra frente a partir disso? O que você está tentando criar? O que eu senti foi todo mundo junto, fazendo algo em conjunto. Estávamos construindo algo juntos. Não era uma pessoa fazendo isso e outra fazendo aquilo. Eram centenas de pessoas no campo, gente nas arquibancadas, todo mundo naquele momento junto. Quero sempre criar esses momentos compartilhados, emocionantes, em que você se sente vivo. Parto disso. Um por dia, um por semana, já faz o dia Isso e é a grande. semana valerem. Uau! E hoje são quantos? Centenas de jogadores, centenas de pessoas. São 160 jogadores e 150 do elenco. Como funciona isso? Vocês pagam o aluguel deles ou eles precisam se mudar para lá, achar uma casa e simplesmente tocar a vida deles?
Eles que bancam o próprio A aluguel? gente paga eles o ano inteiro, o que a maioria das ligas não faz. Pagamos o ano todo. Eles têm plano de saúde completo, têm todos os benefícios e tudo mais, e temos muito orgulho de onde chegamos, porque quando você olha as ligas de beisebol, as ligas menores, tudo está num nível baixíssimo, e a gente continua crescendo num patamar que nunca imaginamos. Sou muito grato por isso. Estou curioso sobre isso, porque a maioria acha que está indo assistir beisebol, mas você enxerga mais como entretenimento, imagino. Sim, o beisebol é o jogo que vocês jogam. É banana ball. Não usamos o termo Certo. beisebol. Vocês chamam de banana ball. Entendi. Mas você está tentando fazer seus caras ficarem melhores em dançar, entreter e performar? Ou o foco de vocês é fazerem melhores em jogar banana ball dentro do padrão de jogo de vocês? Alternativa D. Todas Sério? as anteriores. Imagino que hoje sejam melhores como jogadores do que Todos como... começam como jogadores de beisebol Sim. e viram jogadores de banana ball. Queremos que sejam obcecados por entregar o melhor show e criar fãs. Somos intencionais. Na pré-temporada, passamos dias falando de quem somos, o que defendemos e o que é um bom banana ball. No meio da temporada, converso com eles. Cronometramos tudo. Duração do jogo, número de jogadas de efeito, é métrica constante para melhorar o jogo. Temos jogos com mais de 30 jogadas de efeito, pegadas com mortal, atrás das costas, e até jogadas duplas, com pegada de mão limpa, a 145 km por hora. Uau. Cara, são pegadas de mão limpa com mortal. Fazem coisas que nunca vi num campo. Amo isso porque assim não dá tédio. Voltando ao medo do tédio. Sim, sim. Quando a gente já viu tudo, Você quer assistir para ver o que vai acontecer. com certeza. Você fica. Não quero perder O que nada. vem agora? Se nem nós queremos perder, imagina o torcedor na primeira vez. O que você acha que vai acontecer quando todos os seus jogadores ficarem melhores em dança, performance e entretenimento, tão bons quanto são no lado do beisebol? Sabe? Bom, tem Ou uma coisa até boa que melhores. aprendi. A gente fala muito em elevar o sarrafo e em quem vão ser os que elevam esse sarrafo. Por exemplo, a gente tinha o Zig, o Alex Ziegler, que era o malabarista do taco. Eu achei ele na internet fazendo truques com o taco. Ele equilibrava, fazia Que todas legal. essas coisas. E virou o nosso malabarista do taco. Mas ele rebate? Sim, ele jogava Ok, beisebol. sim. Ele joga bem. Ele fez um home run em que Clemson legal. ano passado. Não vamos comentar a distância da Sim. cerca. Era estádio de futebol. Eu digo sempre, continuem testando e mostrando. Como Jobs dizia, ninguém sabe o que quer até você mostrar. Na pré-temporada, ele pegava bolas assim e assim. Perguntei, Zig, o que é isso? Ele, estou treinando. Liguei pro técnico. Põe o Zig na primeira base. Ele, o Zig, na primeira, Ele pega por trás das costas. por trás das costas. Ele foi treinando sem parar. Na primeira vez que jogaram a bola, ele girou e pegou assim. Eliminação. A gente ficou tipo, como assim? E no dia seguinte ele pegou uma bola de outro jeito. Hoje ele é nosso primeira base titular. E faz isso profissionalmente. Ele elevou o sarrafo. E agora todos precisam aprender isso na primeira O base. DR Meadows, nosso defensor central, disse: sei dar mortal, vou pegar a bola dando mortal. Fez. Depois, vou tentar sem luva. Pegou de mão limpa. Depois, vi o salto do Saquon Barkley. Vou pular de costas e pegar a bola entre as pernas. Fez. Elevou o sarrafo na defesa externa. Isso é sensacional. Sim. O Rack eleva o sarrafo com pegadas aéreas e outras coisas. Outro exemplo é o Derek Klena. Derek Klena é estrela de primeira linha da Broadway. Compondo com o Pasek e o Paul, perguntaram se eu conhecia. Não conhecia. Ele fez Wicked, Moulin Rouge, Astro. Mas ele jogou beisebol na UCLA há 13 anos. A gente se conectou e eu Vem disse, jogar. ideia maluca, vem fazer um teste. Vem aqui Ele ver. veio. Fala sério. Ele pegou o microfone e cantou. O melhor canto que já ouvi num campo, voz de Broadway. Depois arremessou, falei. Seu braço funciona. Não são 145 km por hora, mas funciona. Perguntamos. Topa tentar? Ele joga hoje? Em tempo integral do beat. Fala sério. E quando você Ele estava na Broadway e agora está com vocês? largou a Broadway e É virou arremessador. jogador integral. Ele canta entre as entradas, algo assim? Sim. Uau. O Derek já gerou centenas de milhões de visualizações. Saiu de alguns milhares de seguidores para centenas de milhares. A gente escreveu nossa música Show Starts Now e ele cantou ao vivo no ESPYs. Incrível. Então também ele elevou o sarrafo. Uau. Agora que temos um jogador cantor, qual o próximo? Você quer dizer um jogador dançarino, algo Temos assim? ótimos coreógrafos e um elenco incrível fazendo coisas que nunca vi.
E 2 caras da Broadway como apresentadores dos Indianapolis Clowns. Temos o Spencer, malabarista número 1 do mundo nos Clowns, antigo time da Liga Negra focado em entretenimento, e um acrobata do Cirque du Soleil. Uau! Temos um dos melhores contorcionistas do mundo, e essa semana ele rebate pela primeira vez. Espero que ele fique todo esticado no chão, sem levar nenhum strike. Vamos ver o que acontece. Você segue empurrando os limites e elevando o sarrafo. Quem vai elevar o sarrafo na sua posição? Quem vai elevar o sarrafo aqui? É isso que me empolga. Isso é demais, cara. Por isso você tem que ver o show, Tenho cara. que ir. A gente vai te levar pra assistir. Isso foi poderoso, Jesse. Tenho algumas perguntas finais pra você. Certo. Essa se chama As 3 Verdades. Imagine que é seu último dia na Terra, daqui a muitos anos, e que você conseguiu criar e manifestar tudo o que queria nesta vida, do pessoal ao Banana Ball. Tudo. Tudo se realiza além dos seus sonhos. Imagine 6 anos atrás, do seu primeiro jogo até hoje, o quanto cresceu. E imagine onde pode estar daqui a 50 anos. Mas, no seu último dia, você tem que levar todas as suas informações com você. Essa conversa, seus livros, tudo o que você já disse, some. Sim, sim. Mas você pode deixar 3 lições. Nossa, você já perguntou isso antes. Você só pode deixar 3 lições que a gente vai lembrar do seu conteúdo. Quais seriam essas 3 verdades para você? Eu volto à primeira coisa que a gente colocou no nosso manual do torcedor em primeiro lugar. Eu escrevi: seja paciente com aquilo que você quer para si mesmo, mas seja impaciente com o quanto você dá aos outros. É algo que aprendi e que foi muito poderoso pra gente. De novo, não é nada eloquente, mas faça aquilo que te dá energia. Acho que é algo que eu... Tem um monte de frases minhas que nossa equipe inteira sabe de cor, mas não quero usar essas. Gosto de manter as coisas simples e espalhar alegria. Sim. Só espalhe alegria, cara. É a forma como você se apresenta. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. E se você espalha alegria, traz energia e dá aos outros, acho Coisas que boas tudo é acontecem. possível. Você tem o Banana Ball, né? Vai sair na ESPN em outubro. Já se sabe onde. Na Disney, o Banana Bowl. Disney? O que é o Banana Bowl? É o maior evento da história do Banana Bowl. Já fizeram Nosso antes? Super Bowl. O que as pessoas podem esperar quando assistirem? O que você pode compartilhar? A gente vai levar os 6 times, todo o nosso elenco. Vão ser centenas de pessoas. Vai ser a maior apresentação das nossas vidas. Imagine um show de intervalo do Super Bowl, mas a gente vai fazer o show da entrada final com música toda original e vai ser exagerado. Vai ser maior que a vida. E é a coisa mais assustadora que já fiz, porque as apostas são as maiores possíveis. Se você pensa no primeiro WrestleMania, no primeiro Super Bowl, todos aqueles momentos, é isso pra gente. E é pra mostrar que é muito mais que um time só, muito mais que uma pessoa só. É um movimento e o universo Banana Ball veio pra ficar. Essa é nossa primeira noite. Vamos lá provar isso. Uau! Onde vai ser? Já se sabe? Ainda não é público? Nem é só por isso. Sim, a gente não pode revelar, mas também é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Ainda não é público? Não é público, e mudou muito com o tempo. Nem você Tá sabe. mudando muito, e muita coisa mudou até aqui. E tem uma intencionalidade por trás de onde vai ser, e a gente está bem perto de conseguir anunciar isso. Uau! Sim, Vai passar na TV ou no YouTube? vai ser todo na Disney, vai ser global. Vai ter coisas que nunca fizemos antes, maiores do que jamais fizemos. E eu espero sentir aquilo que senti em Clemson, pulando. Mas vai ser extremamente difícil. E se a gente entregar, vai ser algo que as pessoas nunca vão esquecer. Uau! Seria legal se fosse na Disney. Bom, a gente joga no complexo esportivo Wide World of Sim, Sports, sim. mas não dá pra fazer no Magic Kingdom. Não acho que caberiam os campos e toda a estrutura lá. Quem sabe um dia. Qual é, ao final do Banana Bowl, qual é a sensação que você quer ter depois que é meia-noite, todos os fãs saem e você completou seu primeiro Banana Bowl? O que você quer sentir ao final de tudo isso? O que você quer sentir? Vou abraçar meu pai. Vou abraçar a Emily e as crianças. Já senti isso antes. Quando você faz algo realmente difícil, trabalha muito por aquilo e consegue sentir o quanto avançou. A gente veio do nada. Foi uma jornada maluca, com muita crítica a cada passo do caminho. As pessoas nos diziam que a gente não conseguiria. E quando você realiza algo além de tudo o que imaginou, a chave é não estar sozinho no topo daquela montanha. É estar com meu pai, minha família e com todas as pessoas que trabalharam tanto nisso.
Por mais incrível que seja ver os milhares de torcedores no fim da noite, o melhor vai ser voltar para nossa conversa final do torcedor em primeiro lugar, brindar com todo mundo, estar cercado de todos e dizer: olha o que a gente acabou de fazer, isso vai ser especial. E a música que a gente escreveu foi Look What We Made. Sonhe alto, pode ficar mais ou menos assim. Há muito tempo dissemos que um dia conseguiríamos. Ei, olha o que a gente fez. E é essa a música que vamos apresentar, a música final. Vai ser bem especial. Que legal. Quero te reconhecer, Jesse, pela jornada que você viveu. Foi insana. Desde 2018, quando te conheci por uns minutos. A gente ficou conectado ao longo dos anos, nas redes sociais, por mensagem, acompanhando o que você andava fazendo. E é inspirador ver que você se manteve fiel aos seus valores e simplesmente Obrigado. foi com tudo. Você foi com tudo, surfou a onda e não deixou forças externas te tirarem do caminho. Muita gente se perde em distrações pelos motivos errados. Você se dedicou à sua própria obsessão pelos motivos certos, fiel a si mesmo. Sim, Quero te reconhecer por ser fiel a si mesmo, por fazer pelas pessoas e não pelo dinheiro, levando alegria ao máximo de gente. Mal posso esperar para ir a um jogo. a gente vai se divertir. É bom você estar preparado. Vamos te colocar para Estou jogar, dentro. com taco Me e põe em cantando. campo. Vou com tudo, bora. Estou dentro. Vamos nos divertir. Para quem ainda não viu o Banana Ball, como acompanhar a jornada, entrar numa lista de espera, redes sociais, para onde ir para experimentar isso que você está falando, se nunca viu, e como fazer para ir a um jogo ou fazer parte do universo. Gostei de você dizer Universo Banana Ball. Somos fáceis de achar. Busque Banana Ball ou Savana Bananas. Acho que até meu telefone e e-mail estão por aí. A gente posta todo dia. E uma das coisas em que acredito é que você aprende fazendo. No começo, não sabíamos nada de redes. Decidimos postar todo dia, espalhar alegria e tornar o beisebol divertido. Hoje temos mais de 40 milhões de seguidores. Somos bem visíveis. Acho que esse é um dos nossos maiores diferenciais. Muita gente cria barreiras entre as pessoas, e a gente tenta derrubar essas barreiras e deixar nossos torcedores estarem perto e interagirem com a gente. E a gente ama isso, nos dá alegria e propósito. Somos muito acessíveis, talvez até demais, mas eu amo. E a alegria que sinto quando um torcedor vem falar comigo, pensa nisso. Quantas pessoas, na vida delas, você sente isso pelo que faz. Sim. Mas quantas pessoas recebem um obrigado? Queria que todo mundo fosse agradecido diariamente. Nós sentimos isso. Sou muito grato por isso. Nossa, é uma bênção. Sempre que eu quase não saio de casa. Treino em casa, meu treinador vem até mim. Venho pro escritório, volto para casa, fico com meus filhos. Não saio tanto mais. Mas sempre que viajo ou saio e alguém vem me contar como o programa impactou a vida dela. Impactou a vida deles. Não existe sensação melhor do que conhecer alguém na vida de quem você fez diferença. E se você faz isso toda semana, batendo na mão de milhares de pessoas que estão se divertindo demais, não tem nada melhor. Com certeza, é combustível. Se te dessem $1 bilhão para vender agora, você diria, não sei o que mais eu faria. Refaria tudo de novo. Não é sobre dinheiro, é sobre impacto. 100%. E é isso que me ajuda quando vem as críticas. Todo dia recebemos crítica, porque as únicas pessoas criticadas são as que realmente fazem alguma coisa. Então, vamos continuar fazendo. Vou tirar combustível dessas pessoas. E é isso que nos move. Eu acredito demais em simplesmente aparecer constantemente pelas pessoas que acreditam naquilo em que você acredita. E sei que vamos continuar sendo criticados. Quanto maior o palco, maior a crítica. Mas quem acredita em você e vem agradecer todo dia, é para essas pessoas que trabalhamos. Uau! Curiosidade. Quantos seguidores a MLB e seus times têm somados? Você sabe esse número? Não, eu não sei. Acho que muita gente passa tempo demais focando nos concorrentes. Eu sou obcecado com os nossos torcedores, ou o que chamariam de clientes. Eles provavelmente têm bastante, mas me disseram que nossos Party Animals têm mais seguidores no TikTok do que todos os times da Major League Baseball, e eles são só o nosso segundo time. Isso mostra que a gente É conseguiu insano. crescer entregando algo que os torcedores realmente querem. Simplesmente diversão. Uau! Isso é incrível, Sim. cara. E dá pra te seguir como Yellow Tux Jesse em todas as redes sociais. Você tem muito conteúdo bom. E o que eu gosto é que você conta ótimas histórias. Está nos estádios, no local, compartilhando histórias, o que acho realmente bem útil. Pensa nisso. Olhando para trás, quem é a sua maior inspiração? Talvez não só na vida pessoal, mas alguém grande. Para mim, por exemplo, é o Walt Disney. Tem alguém que seja esse nome para você? Gosto do LeBron James como atleta. E do Michael Certo. Jordan. E tem alguém de mais antigamente? Na minha infância, o Michael Jordan era o cara. Certo.
E você viu um pouco disso em Arremesso Final. O documentário mas pensa é bom, nisso. É mas na época não se exatamente o que contavam estou histórias. dizendo. Só víamos ele jogar. Se o Walt Disney, na jornada de construir Branca de Neve, e foi a Disneylândia tivesse compartilhado os altos, os Sim, baixos incrível. e os erros, eu percebi que tive o grande presente de poder ler muito sobre ele, mas por que não mostrar essa jornada? É difícil. É A gente difícil. está vivendo isso. Eu amo compartilhar, porque sei que outras pessoas estão passando por coisas parecidas. Pois é, cara. Isso me inspira. Fico pensando, cara, se o Walt tivesse compartilhado Seria incrível. tudo naquela época... Você é um ótimo obrigado. contador de histórias. Obrigado mesmo. Acessem findyouryellowtux.com para saber mais sobre você e o que está construindo. E YellowTux, Jesse, nas redes. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? É engraçado. Eu assisti tantos episódios seus, e sei que muita gente provavelmente prepara essa resposta. Eu só pensei, quero estar aqui presente. Para mim, grandeza é alguém ser a melhor versão de si mesmo e realmente conseguir dar de si, ir com tudo e simplesmente... Eu penso no que a gente faz e penso que já convivi com muita grandeza. São pessoas em sintonia com tudo aquilo que as acende, que as faz se sentirem vivas e que dão tudo o que têm sendo a melhor versão de si mesmas. Dá para enxergar a grandeza como sucesso, realização, alegria, e acho que tudo isso vem junto. Mas alguém verdadeiramente grande consegue colocar em sintonia tudo o que tem, tudo o que pode dar ao mundo, e entrega o seu melhor. Acho que grandeza pode ser isso. Eu provavelmente devia ter pensado nisso com mais detalhe. É engraçado. Eu sabia que você faz essas perguntas, mas pensei, vou só estar presente com você. Não vou ficar pensando em resposta. E você? Como define grandeza? Minha definição atual Ela muda? mudou ao É longo onde do você tempo. se encaixa no seu mundo. Para mim, é descobrir seus talentos e dons únicos para perseguir seus sonhos. E nessa busca, causar o máximo impacto possível nas pessoas ao seu redor. Para mim é isso, porque sinto que a gente nasceu para descobrir quais são os nossos dons. Sim, sim. E sinto que é um desperdício se a gente não persegue esses dons. Um desperdício. Nossas visões se parecem. Sim. Para ser a melhor versão Sim, de claro. si, você Exato. precisa dos seus dons E únicos. é desperdício fazer por egoísmo, só para parecer bem, em vez de impactar e ajudar quem está ao redor. Sim, sim. É a definição atual. Mas em 30 anos, quem sabe? Interessante. No meu primeiro livro, escrevi meu obituário. Eu tinha uns 30 anos. É totalmente diferente hoje, porque você cresce e evolui. A pergunta era, como você será lembrado? E agora, falando com você, penso, qual é a melhor versão de si mesmo? Mas daqui a 5 anos, você vai pensar, puxa, grandeza é isso aqui. De todo jeito, quando eu me cerco de grandeza, o que vejo é uma obsessão inacreditável. Uma obsessão em como fazer algo verdadeiramente especial, diferente e único. É uma obsessão. Não conheço ninguém realmente grande que não seja obcecado. Vê em obsessão como algo ruim. Acho lindo. Encontrar algo que te obceca é um presente. Sim. Não são muitas as pessoas que têm isso, sabe? Daqui a 5, 10 anos, dá pra ver como você evolui e como redefine as coisas. Jesse, isso foi sensacional, cara. A gente se soltou. Valeu demais, Foi irmão. ótimo. Muito obrigado mesmo. As pessoas são mestres em brincar de empresa em vez de fazer negócio. Abrem CNPJ, fazem plano de negócios. Uma logomarca. E dizem aos amigos, estou me movimentando, não faça nada disso. Vá achar um cliente. Pode ser sua mãe, seu melhor amigo. Comece de algum lugar, pode ser de graça, só para ganhar uma avaliação 5 estrelas. Vá achar um cliente.